Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todos os nossos ouvintes que nos acompanham agora pelo rádio, pela frequência da 100.5, você que nos acompanha pelo site e você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, né, que vai nos acompanhar na verdade pelo YouTube, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todos vocês. Graças a Deus o Senhor nos deu mais essa possibilidade de estarmos aqui na quinta-feira, transmitindo aqui o programa A Última Chamada para toda a Paraíba, através da rádio, para todo o Brasil, através do site, né? E também para os nossos internautas lá, através do YouTube. E é uma grande possibilidade. Falo isso porque tenho recebido testemunhos e relatos de tudo que Deus tem feito através do compartilhamento da programação, chegando em pessoas novas e Deus tem operado. Então, graças a Deus por essa oportunidade. Mais uma quinta-feira onde a gente vai poder lançar a boa semente do Evangelho e mais pessoas serão alcançadas. E você que está compartilhando com as pessoas essa bênção, você está fazendo um papel fundamental. Você não imagina a importância que você tem para o reino, né? Você está sendo um agente do reino e ajudando a resgatar pessoas. Então, eu gostaria de saudar a todos dessa forma e queria convocar vocês para a gente estar orando, para a gente apresentar a programação e também apresentarmos as nossas vidas. Eu quero concordar com a bênção de Deus na tua vida. E você que tem fé para estar orando comigo agora, eu quero te convidar para a gente estar iniciando essa programação debaixo de oração, tá bom? Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, diante da tua gloriosa e majestosa presença, Pai, para pedir perdão ao Senhor, Pai, por todos os nossos pecados, Senhor, porque nós entendemos que é como o salmista Davi disse: os meus pecados são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. E de fato a gente peca no pensar, peca no falar, no agir. Muitas vezes, Pai, nós fazemos coisas que sabemos, Pai, que não está de acordo com a tua vontade. Então nos perdoa, Pai, nos purifica, nos limpa, Pai, toda a culpa, toda a mácula, Pai, para que agora a gente possa aqui, Pai, em comunhão, em oração, se achegar à tua presença para apresentar as nossas súplicas, para apresentar as nossas causas. Tem corações aqui nessa noite que estão orando conosco, Pai, que estão tão angustiados, tão apertados, pessoas tão oprimidas, Pai, que se apresentam, meu Deus, ao Senhor em oração, Pai. E eu te peço, Pai, perdoa o pecado desse homem, dessa mulher, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, escuta, Pai, a nossa voz. Sonda, meu Deus, o nosso coração, Pai. Contempla, Pai, a necessidade, Pai, da nossa alma, Pai. Porque na realidade é como está escrito que nós não sabemos orar como convém, Pai. Porque às vezes a gente nem sabe o que está pedindo, Pai. Mas contempla esse homem, essa mulher. Sonda o seu íntimo, Pai. Essa pessoa que tem ido nas clínicas, Pai, e tem recebido diversos diagnósticos, Pai, mas nem ela mesma entende o que acontece com ela, Pai. Eu te peço, meu Pai, opera, Deus. Seja favorável, Pai, esse homem, essa mulher, essa pessoa, Deus, que está orando agora, suspirando, Pai, na tua presença. Meu Pai, também contempla aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, com enfermidade, Pai, com a patologia em seu corpo físico, Pai. E isso tem
debilitado, Pai, a sua vida, Pai. Essa pessoa tem gemido constantemente, meu Pai, cura. Porque o teu nome, Pai, é Jeová Rafa, o Deus que sara. E essa doença para o Senhor, meu Deus, não é nada, Pai. É uma coisa insignificante, Pai. E eu te peço, meu Pai, cura esse homem, essa mulher, através da fé dele e dela que está empregando nessa hora. Meu Pai, eu também te peço, abre as portas para aquelas pessoas, Deus, que estão, Pai, carecendo, Pai, de uma porta aberta, Pai, que necessita de uma providência tua urgente, Pai, na sua vida, meu Deus. Porque são muitas pessoas que assim estão, Pai. E eu te peço, ajuda esse homem, Pai, ajuda essa mulher, meu Deus. Intervém para que ele saiba, para que ela saiba que foi o Senhor que interveio, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda esse homem. Ajuda essa mulher, Pai. Envia a providência, a provisão, Pai, para a sua casa, Pai. Eu te peço especialmente pela vida daqueles que ofertam nessa programação, Pai. Especialmente pela vida daqueles que têm um compromisso sólido, Pai, com o Senhor, com a programação e que honram o Senhor, Pai. Honre essas pessoas, Pai, aonde elas forem empreender, colocar a mão, Pai, assim como o Senhor honrava, Pai, José, Pai. Honre este homem, essa mulher que é ofertante nessa rádio, Pai, há tanto tempo, Pai, que tem te honrado, que tem sido uma pessoa, Pai, que tem colocado o sacrifício, Pai, que te agrada, Pai, para que essa programação não saia do ar, Pai. Honre este homem, essa mulher, Pai, para que teu nome seja glorificado, Pai. Porque na realidade o que acontece, Pai, é que muitas vezes, Pai, por ser demorada, Pai, a tua justiça ou o teu agir, Pai, o mal se multiplica e o coração das pessoas vai se corrompendo, Pai. Mas o Senhor falou em Malaquias que há uma diferença para quem serve e para quem não serve. Há uma diferença entre aquela pessoa que é ímpia e a pessoa que é justa, Pai. E o Senhor abraça aqueles que são teu, Pai. Então abraça este homem, essa mulher, a causa dele, a causa dela, e dá vitória na justiça, e dá vitória no concurso, e dá vitória, Pai, no emprego, e dá vitória no empreendimento, e dá vitória, Pai, na Receita Federal, Pai. Dá vitória, entra, Pai, com teu povo, Pai, nessas batalhas. Porque é bem verdade que enquanto estivermos aqui nessa terra, Pai, temos que cuidar dessas burocracias, Pai. E a vida do brasileiro, se tratando de burocracia, não é nada fácil, Pai. Então entra com teu povo, Pai, nessas minúcias, Pai, judiciais, nessas questões, Pai, governamentais, Pai. E ajuda o teu povo, Pai. E tira o teu povo daquilo que lhes oprime, Pai. E faz o teu povo andar em alegria. Para que os de fora vejam, meu Pai, que teu povo é um povo diferente. É um povo que tem alguém que trabalha por eles, que luta por eles, porque o teu povo, Pai, não guerreia sozinho, o teu povo não luta sozinho, Pai, o teu povo, Pai, não sofre sozinho, Pai. Adiante do teu povo está o Senhor, Pai. E vindo o inimigo contra nós, Pai, alvorará o Senhor, Pai, a sua bandeira contra ele, Pai. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Pai. E é nessa fé, Pai, que nós começamos essa programação te buscando, pedindo que o Senhor fale, que o teu Espírito, Pai, ele possa fluir, Pai, para a vida de cada pessoa que ficou aguardando para ouvir o programa a semana toda, que participou ali na internet, no YouTube, Pai, para trazer, Pai, a luz, o conselho àqueles que estão aflitos ali no quadro do socorro vem do alto, Pai. Abençoa este homem, esta mulher, que o teu Espírito flua, que a tua palavra flua, Pai, que todo mal, todos os empecilhos, todos os entraves, todas as muralhas que o diabo levanta para o Senhor possa soprar e cair tudo por cima dele, Pai. E aqueles que com eles, Pai, praticam o mal, dá uma chance para esse homem se converter, para essa mulher se converter, Pai, esse praticante de males, Pai. Mas sonda-lhes o coração, Pai. E se o Senhor vê, Pai, que essas pessoas não querem se arrepender e querem continuamente praticar o mal, Pai, eu te peço, faz o que bem te aprouver, Pai, com este homem e com essa mulher, Pai. E que teu nome, Pai, no final seja glorificado, Pai. Toma esta programação, a minha vida e a vida do teu povo, Pai. E nos concede, Pai, aquilo que nós trouxemos hoje aqui para esse altar, Pai. Esse grande altar, Pai, onde tem muitas pessoas orando. Toma a nossa vida em tuas mãos, Pai. E nos ajuda em tudo e fica conosco aqui nesse estúdio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu quero magnificar a Deus aqui pela vida de cada irmão e irmã que
tem compartilhado e tem ofertado. Tem um grupo de pessoas que você que está ouvindo aí não vê, mas é através desse grupo de pessoas que esse programa está no ar. Essas pessoas talvez sejam anônimas para você que está nos ouvindo, mas para Deus elas não são. São pessoas que todos os meses ofertam, são pessoas que oram por nós e são pessoas também que compartilham o programa, fazendo o verdadeiro papel de um evangelista, que é conduzir almas cansadas e aflitas a pastos verdejantes e águas tranquilas, águas de repouso. Então, essas pessoas têm um grande galardão no céu, talvez até mesmo elas não saibam a magnitude do seu galardão diante de Deus por sustentar essa programação no ar, por orarem pela minha vida e também por compartilhar essa programação. Grande é o galardão de cada irmão e irmã que faz isso, e eu não tenho palavras no vocabulário para agradecer a vocês que são ofertantes, né? Glória a Deus por isso. E você que orou conosco, esteja certo da sua vitória, porque a vitória é pela fé, e a fé não carece que a gente veja algo. A gente persevera em fé, a gente avança em fé, e a gente não precisa visualizar nada para crer. A gente já crê sem ver, porque a fé tem esse firme fundamento, né? Nós temos plena convicção daquilo que a gente não viu ainda, né? E como eu sempre tenho feito aqui, como de costume, eu tenho sempre deixado uma reflexão, né, para os irmãos no começo do programa. E eu queria falar para vocês hoje algo que muita gente está precisando, que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Eu gosto muito de falar daquilo que eu estou vivendo, porque a gente consegue falar com mais propriedade e com mais profundidade. A nossa palavra tem autoridade, não é algo raso e nem frágil. Muita gente prega coisas que não vive, que não tem experiência, e por isso que muitas vezes é aquela coisa chata, sabe, e vazia. Mas eu queria falar para vocês, dentro desse contexto aqui, sobre a perseverança. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que nós também nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem perseverança, e a perseverança traz experiência, a experiência, esperança. Talvez isso aí fique meio confuso na tua cabeça, mas eu quero esclarecer isso aqui para você e para muita gente que está em casa. As tribulações que eu enfrento na vida, que você enfrenta, que todo servo de Deus e serva de Deus enfrenta, essas tribulações, elas fazem a gente perseverar constantemente no Senhor. Você pode observar que toda vez que a tribulação ela afeta uma serva, um servo de Deus, para onde é que esse verdadeiro servo e serva de Deus corre? Para um bar, para tomar cachaça? Para uma boca de fumo, para usar drogas? Para um prostíbulo? Para a porta de um vereador, de um político, de um deputado? Para um campo de futebol, para assistir um jogo? Para uma praia, para ficar ali tomando cerveja? Não. O primeiro lugar que um homem de Deus e que uma mulher de Deus corre quando a tribulação lhe sobrevém é para o altar. Ele vai orar. Ela vai orar, vai buscar, né? É muito comum nos círculos de oração do Brasil afora a gente encontrar ali pessoas que estão vivendo períodos de tribulação, e aquela pessoa toda semana está no círculo de oração. Eu já preguei muito em círculo de oração, e como conhecedor de círculo de oração, eu sei que a maioria das pessoas que estão ali estão vivendo grandes tribulações. E essa tribulação que sobrevém à pessoa faz com que ela esteja constantemente orando e buscando ao Senhor. Então, Paulo está dizendo que a gente tem que se gloriar nas tribulações, porque são essas tribulações que, de certa forma, estão nos levando para o Senhor, estão nos levando a perseverar, entendeu? Então ele fala, nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e de fato produz, porque você toda semana está ali buscando, você está na campanha, está indo para o altar, está indo para a oração. E talvez se a tua vida não te sobreviesse nenhum tipo de tribulação,
você já estivesse distante do Senhor, frio e fria na fé, com a sua lamparina apagada, como as virgens nécias, né? E ele diz que essa tribulação produz a perseverança, da gente estar constantemente com o Senhor, e essa vivência constante, perseverando em Deus, em oração, produz experiência, faz a gente ter experiência. E quanto mais tempo você caminha na fé, mais experiente você vai ficando, e a pessoa já não age mais como um novo convertido, que se abala com todo tipo de notícia, que estremece, mas você já tem aquela experiência de saber que mediante a sua perseverança, de joelho, no jejum, na oração, você vai vencer aquilo, né? Então a gente vai ficando experiente, é como um soldado que já participou de várias guerras, e ele não se atemoriza no meio do tiroteio, dos bombardeios, diferente do soldado novato, que a primeira vez que ele pisa num campo de batalha, a primeira rajada de tiro, ele já fica apreensivo e sai do seu estado natural de percepção das coisas. Então o crente que ele já vem perseverando diante das suas tribulações, e o tempo passa, quanto mais tempo passa, mais esse crente tem experiência de saber que Deus é fiel, experiência de saber que Deus cura, experiência de saber que Deus provê na última hora, experiência de saber que Deus abre a porta, experiência de saber que Deus dá o livramento, experiência de saber que uma hora o inimigo vai cair. Então a pessoa adquire essa experiência e diz: por isso eu vou continuar perseverando. E essa experiência traz sempre o quê? Aquela esperança, vai dar certo, Deus está no comando, Deus vai prover, Deus vai fazer. Então a pessoa adquire isso aí. E Paulo fala isso, e muitas vezes eu ouvia pessoas ler isso na igreja, quando eu era novo convertido, só que os irmãos não explicavam direito, e aí a gente não entendia nada, eles só liam e diziam: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, experiência esperança. Então você escuta isso e fica: meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas agora você está entendendo que as lutas que você passa te levam a perseverar em oração nos pés do Senhor, e que essa perseverança constante durante os anos te leva a ter experiência, e que essa experiência que você já tem de luta, de ser uma mulher de batalha, um homem de batalha, deixa sempre aquela esperança lá no fundo do teu coração, da tua alma, dizendo: mais uma vez Deus vai ser fiel, mais uma vez o Senhor vai me ajudar, mais uma vez o escape vai chegar, a providência está chegando, mais uma vez Deus vai agir em meu favor, mais uma vez Deus vai manifestar seu braço forte, vai me dar vitória diante dos meus inimigos. Então a gente precisa ter essa compreensão, porque se você não vai perseverar, se você vai agora, diante da situação que você está enfrentando, vai desistir, você vai ficar dentro de um estado que muitas pessoas hoje se encontram na igreja. São pessoas que têm um costume de se desviar. Tem um costume assim: tá lá, tô lá, enquanto tá bênção, aconteceu algo, eu tô ali, eu tô feliz e tal. Mas quando a adversidade me confronta, eu volto pro mundo, eu paro de orar, eu volto a ter práticas antigas. E aí você vai começar a ter experiência e ser uma pessoa que vive caindo. E eu conheço muita gente que por ano se desviou aí 2, 3, 4, 5 vezes. E tem muita gente que tem esse costume. Todo ano já sabe os meses que vai cair, o momento que vai cair, porque são pessoas que elas não entram dentro desse parâmetro aqui que Paulo falou. São pessoas que não compreendem a natureza da tribulação. Tem muita gente que acha que a tribulação ela é uma evidência, um sinal de que Deus abandonou, e várias pessoas já chegaram para mim e falam: pastor, eu queria saber por que Deus virou as costas para mim, por que Deus não me ouve. Eu disse: minha irmã, pelo amor de Deus, a senhora não sabe o que a senhora está dizendo, por que a senhora está falando isso? Não, muita tribulação. Eu fiz: irmã, aqui ó, nos gloriamos nas tribulações, porque elas vão produzir perseverança em nós. Vamos orar, vamos buscar de joelho, vamos jejuar, vamos fazer um propósito aqui diante de Deus, que Deus vai ajudar. Gente, tem propósito de oração que eu estou participando desde o ano passado. Tem lutas que a gente está enfrentando já faz mais de um ano enfrentando batalhas em oração constante,
Para que tenha vitória, teve vitória que eu fui alcançar na minha vida orando 5 anos, 6 anos. E as pessoas hoje, por causa dos falsos profetas na internet, querem chegar no evangelho e obter vitória. É assim, você orou uma única vez, orou 3 minutos e Deus já vai te dar uma vitória. É como se fosse um miojo, né? Aquele macarrão instantâneo que você joga dentro da panela e com 3 minutos ele já está pronto, o tempero já vem pronto. Com Deus as coisas não são assim, gente. A gente precisa entender que o mundo espiritual ele funciona de outra maneira. E você precisa entender que a natureza da tribulação tem um objetivo de fazer você crescer nesses parâmetros aqui. A tribulação vai te trazer perseverança. A perseverança vai te trazer experiência. E a experiência vai deixar teu coração sempre aceso com a esperança de que Deus é fiel e de que tudo irá te correr bem e vai dar certo no final. Eu queria deixar isso para vocês porque eu tenho convivido, tenho visto, tenho recebido os áudios, os recados de muitas pessoas que, diante das tribulações dos últimos dias, têm fraquejado na sua fé e têm saído do altar, porque é isso que o diabo quer. O diabo ele quer tirar você. Ele quer tirar você do altar, ele não quer que você ore. Ele não quer que você persevere. E aí ele vai distorcer tudo na tua mente para que você ache que a tribulação é porque Deus te abandonou e tal. Obviamente tem pessoas que estão vivendo tribulações por causa de pecado, aí é totalmente diferente. Eu não estou falando para essas pessoas. Eu estou falando de quem está vivendo tribulação por fazer a coisa certa. Não é a tribulação de quem está vivendo no pecado e Deus avisou que você não entrasse nisso, você foi lá, entrou e agora está atribulado e achando que essa palavra é para você. Não, essa palavra é para quem está passando por tribulações por fazer a coisa certa, por fazer segundo Deus, por ter obedecido a Deus. E essa luta veio, aí sim. Pessoas honestas, idôneas e que hoje estão enfrentando tribulações por fazer a coisa certa. Essa palavra é para essas pessoas. Para você que está vivendo tribulação por ter feito a coisa errada, a palavra para você é diferente. A palavra para você é: hoje você precisa se arrepender, confessar o teu pecado, voltar para Jesus, reatar a tua aliança com Ele, ou então a tua situação vai ficar pior do que já está. A tua situação, escuta isso aqui, você do jeito que você está aí, distante do Senhor, vivendo uma vida no erro, aí você fala: mas eu não assalto, eu não uso droga. E o pessoal acha que o único pecado que existe é você assaltar, usar droga e se prostituir. Deixa eu falar uma coisa: o maior pecado você está cometendo, que está distante do Senhor. A pessoa que vira as costas para o Senhor, a Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 10, que ela está calcando aos pés, ou seja, está pisando o sangue de Jesus. O sangue foi derramado na cruz, está calcando aos pés. Está ultrajando o Espírito Santo. E a única expectação ou expectativa que vai ter para essa pessoa é o juízo ardente de fogo do Senhor. Então, não adianta você hoje, que está vivendo tribulações por estar distante do Senhor, por viver uma vida de pecado, você achar que essa palavra para você. Não é. A sua palavra hoje é: se arrependa do seu pecado, se converta, reate sua aliança com Deus e comece a caminhar em graça. Você vai ver, aí sua vida vai mudar. Isso é garantido. Agora você que está nessa condição, achando: mas eu sou uma pessoa boa, eu pago os meus impostos, eu não estou roubando, matando, então o meu pecado não é tão grande. O teu pecado é o pior do mundo, é você virar as costas para Jesus. Esse é o maior crime que alguém pode cometer aqui na terra, certo? Não receber o sacrifício que Jesus fez na cruz pela tua vida, certo? Então não adianta, você tem que voltar para Jesus, porque a tua situação está ruim e amanhã ela vai ficar pior, porque teu coração é duro, coração de pedra, e você não se arrepende. E aí vai piorando a tua situação e você nunca se arrepende. Então você precisa tomar uma posição na sua vida e mudar essa rota aí, porque senão você vai se prejudicar terrivelmente. Entendeu? Você precisa tomar essa postura aí para que a tua situação mude. Eu te garanto, quando você der um passo em direção a Deus, Ele vai dar 2 em direção a você, como aconteceu com o filho pródigo. Então tome essa posição na sua vida, tá bom? Então, pessoal, essa é a reflexão que eu queria deixar. E sempre tem os dois lados da moeda, né? A gente precisa deixar claro e não ser irresponsável como aqueles pregadores da internet que falam: olha a bênção chegando na tua casa, recebe aí, recebe aí. Aí fala, tem ali 15 mil pessoas assistindo
Então quer dizer que o que ele está ministrando é para os 15 mil. Não, tem os dois lados. Tem um lado das pessoas que estão buscando a Deus, sofrendo, perseverando por fazer o que é certo, e tem um lado de pessoas que também estão sofrendo, só que por fazer o que é errado. Então a gente precisa deixar claro isso, né? Para que as pessoas compreendam e possam tornar a sensatez. E falando em sensatez, pessoal, eu falei para vocês que ia trazer um testemunho aqui, como eu sempre tenho colocado aqui do propósito dos 300. E esse testemunho aqui é muito interessante porque esse irmão aqui que ele está testemunhando, ele é um jovem psicólogo, formado em psicologia, e ele sempre quis trabalhar na área dele, e ele era formado, só que ele não tinha aquela coragem de dizer assim: eu vou abandonar o meu emprego que eu tenho e vou viver do meu sonho, daquilo que eu trabalhei, né? Enfim, ele não servia a Deus, mas através do compartilhamento da programação ele começou a ouvir, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele começou a ter fé, e aí entrou nesse propósito dos 300. E eu queria que você, primeiramente, na verdade ele voltou para Jesus, né? E depois ele entrou no propósito 300. Eu queria que você ouvisse o que Deus fez na vida desse varão aí através desse propósito, né? Tem muito propósito de picaretagem na maioria das igrejas, né? De pastores que querem dinheiro para viver uma vida de luxo, mas ainda tem poucas igrejas sérias e propósitos sérios que realmente foram colocados diante do altar e que Deus honra. E esse aqui é um dos propósitos, porque aqui não é só a questão da vida econômica das pessoas ou da saúde das pessoas que Deus tem operado. Aqui a primeira coisa que acontece nesse propósito são pessoas que tornam para o Senhor, voltam para Jesus, se arrependem, e aí Deus honra em outras áreas, né? Como eu acabei de falar aqui, você se converte e honra. Esse varão aí estava afastado do Senhor, nunca teve coragem de trabalhar naquele que ele se formou, e depois que ele voltou, ele começou a ouvir a palavra aqui na rádio, gerou fé, e olha a atitude que ele tomou. Escuta aí o que Deus fez na vida desse varão. Pai do Senhor, povo de Deus, queria desejar, Pai do Senhor, a todos, que Deus possa estar tomando conta da vida de vocês, assim como tem tomado conta da minha, né? Vou dar meu testemunho aqui. No caso, há alguns meses atrás, eu fiz um propósito com Deus, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros que fez o propósito dos 300. Se eu não me engano, foi o segundo. E no caso, eu acreditei na promessa. Começou a aparecer oportunidades na minha área de trabalho. Eu sou formado em psicologia desde 2019, nunca tinha trabalhado integralmente nessa área e queria trabalhar integralmente nessa área. Queria que Deus me abençoasse, né? E Deus estava abençoando muito, e eu decidi sair do meu emprego que não era dessa área, né? No caso, eu trabalhava em uma empresa de plano de saúde como auxiliar administrativo, e eu decidi sair porque as coisas estavam começando a dar certo, né? E aí, no caso, assim que eu saí, 2 meses depois, não deu certo numa clínica, eu fui para outra, eu não desisti da promessa. Nessa clínica eu estava com bastante dificuldade, porque estava demorando para receber os valores não eram integrais, e mesmo assim, algumas vezes angustiado, eu não desisti da promessa. E há alguns dias atrás eu saí da clínica, porém todos os clientes que eu tinha atendido, eles ficaram comigo, e agora pagando de maneira integral. Então eu atendi em média 10, 7 clientes por dia. Hoje eu estou atendendo por semana 7 clientes, e a média de valor que eu deveria receber lá por mês, 2, 3 mil, eu estou recebendo com esses 7. Então assim, estou glorificando o nome do Senhor muito por conta disso, porque assim, a gente precisa primeiramente acreditar, né? Deus nos dá direcionamento e dá estratégias. E assim, quando as coisas não estavam dando certo da maneira que eu queria, apareceu algumas outras oportunidades que não eram na área, né? E eu buscando, conversando com um homem de Deus também, os irmãos, eu decidi insistir. Eu decidi insistir no impossível. Acho que assim, as coisas que Deus nos coloca assim como estratégia é justamente para a gente ter Ele como somente único e eterno Salvador, né? Aquele que pode fazer o impossível. As coisas malucas, na verdade, assim, né? Você vê
como foi Gideão, você vê como foi Moisés. Ele perguntou assim: mas Faraó, como e qual nome eu posso dizer que é o Senhor que está ali para libertar os hebreus da terra do Egito? Eu vou dizer, se ele perguntar quem é que dá ordem para libertar, eu vou dizer qual o nome. E ele disse: eu sou. E ele acreditou, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus por isso, por ter me dado força. Muitas das vezes, como eu disse, né? Já fraquejando, já a ponto de desistir, mas não desisti. Então, assim, o inimigo tentou ofuscar muitas vezes, mas hoje eu tô colhendo esses frutos, né? E assim, eu acho que a gente precisa primeiramente plantar a semente, né? E como é na plantação mesmo, regar, tirar os abrolhos, arar a terra e tá cuidando. E não é fácil, embaixo do sol ali, você tá cuidando de uma coisa que não nasceu ainda. E muitas vezes você diz: rapaz, será que vai dar certo? Será que vai nascer? Mas aí o fruto ele só dá com o tempo depois, né? E a gente precisa insistir. Então, se uma pessoa planta uma coisa hoje, depois de um tempo, porque não vem logo o resultado, ela desiste, ela nunca vai colher. Ela vai ficar plantando uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra e nunca vai colher. Então, primeiramente a insistência, né, e acreditar e principalmente plantar, né? E plantar na obra de Deus é maravilhoso, porque a gente vê ali o propósito realmente dos 300, né? É um local ali, o Centro Internacional de Missões, que vai estar ajudando tantas pessoas. Vai ter ali o programa toda noite, esse programa que a gente está escutando hoje, então que vai alcançar tantas vidas, né, nas madrugadas. Mas para isso a gente precisa, no caso, estar construindo lá, né? E já está em construção, já está em processo de construção. Nesse momento precisa ainda de alguns irmãos, da misericórdia de alguns irmãos para isso. Mas primeiramente, principalmente da misericórdia de Deus. E Ele tem feito. Então, assim, eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram, todos os irmãos que fizeram ali o propósito dos 300 também, que estão fazendo ali também todo mês, ou eu acho, toda semana também, ofertando na rádio, porque é um programa importante. Foi por aí que eu entendi a verdadeira palavra, né? Então é esse meu testemunho. Eu desejo uma excelente semana para todos, mais uma quinta-feira, e acreditar, né? Realmente acreditar que Deus é o Deus do impossível e Ele fará por você, mas primeiramente você tem que plantar e acreditar no propósito, né? E plantar numa obra séria. Então é isso. Desejo aqui o meu grande abraço para o pastor Josué, para a missionária Dalit, toda a família dele também, aos irmãos da igreja também que oraram, aos irmãos aqui da rádio também que oraram, que acreditam e que também já alcançaram, né? E aqueles que vão fazer também o propósito, tenho certeza que se vocês seguirem esses 3 passos, que é plantar, acreditar e insistir, eu tenho certeza que vocês vão colher. Então é isso que Deus quer da gente. E para Deus, nada é impossível. Mas para Ele fazer o impossível por nós, a gente tem que acreditar. A única coisa que Ele quer da gente é o nosso coração contrito, né? Muitas das vezes a gente pensa que o nosso problema é um problema impossível, que, puxa vida, ninguém pode fazer nada, você não vai conseguir, que realmente é impossível. Mas, puxa vida, olha as maravilhas que Deus fez já. É só ler a Bíblia, né? Então, até derrubar ali as muralhas de Jericó, né? Com Josué, com gritos. Então, assim, com cânticos, né? Deus nunca mudou, é o mesmo Deus. Deus de ontem, Deus de hoje. Então, é acreditar. Então, é isso. Eu queria dar glória a Deus. Eu queria dizer que Deus é maravilhoso na minha vida, tanto na minha vida como tem sido na vida de todos vocês também que estão escutando essa mensagem, porque se vocês pararem para lembrar quantas vezes Deus já deu livramento a gente, né? Quantas vezes Deus já fez tanto pela gente, e a primeira coisa que Ele fez, né, que deu sua vida por nós, e a gente precisa ser grato por isso, primeiramente. Então é isso. Amém, pessoal. Glória a Deus. Que bênção, né? Eu fico
Eu fico muito feliz quando um irmão, uma irmã, ele grava um testemunho e manda para cá, especialmente nesse propósito que a gente está fazendo para a construção do Centro Internacional de Missões. Porque a gente tem orado constantemente para que Deus honre as pessoas que estão honrando aquela obra lá, né? A visão que a gente tem de reino não é como essa visão da maioria das igrejas evangélicas, que você quer levantar um recurso, aí você faz um show gospel, você chama um artista, você cobra um ingresso, você começa a criar evento. A gente não faz nenhum evento na igreja. Tudo que o nosso ministério promove é gratuito. Tudo. Você não paga nada no nosso ministério. Ninguém nunca pagou nada na história do nosso ministério. Porque a gente entende ao pé da letra aquilo que Jesus falou, que você recebeu de graça, dê de graça. Se você vai ter que cobrar por algo espiritual para as pessoas, nem faça. Porque tem gente que fala assim, mas eu tive o custo. É problema seu se você teve o custo. Quantas vezes eu tive custo na obra para fazer algo para Deus e nunca cobrei? Porque aí tem gente que fala, né? É muita hipocrisia, e pior é quem defende esse tipo de gente. Tem muito pregador no Brasil, pregador de papel, né? Pregador de prego na parede. E tem muito aí que anda, não, mas é porque tem um custo disso, eu tive um custo e tal, e aí eu tô cobrando um valor simbólico, e na verdade todos são ricos, né? Todos eram miseráveis e ficaram ricos através da palavra. Essas pessoas vão ter que acertar a conta diante de Deus e não vai ter como pagar essa conta. Então a gente entende que tudo que você vai fazer para Deus tem que ser gratuito. Você não tem que cobrar por nada. E a gente nunca cobrou por nada, né? E a gente sabe disso. Se a gente tem custo, é problema. A gente tem um custo e passa de graça para as pessoas, né? Agora, se você não quiser ter o custo, não tenha. Mas também não faça, né, para ter que cobrar. Então, até a nossa construção lá, a gente entende que o único meio de fazer aquilo é a gente mesmo ofertando, colocando o que temos e solicitando dos irmãos a sua oferta, a sua colaboração. Então, a gente lançou o Propósito dos 300 para que as pessoas pudessem ajudar na construção do Centro de Missões, mas a gente queria que Deus honrasse essas pessoas. Porque tem tanta gente que pega o seu recurso e joga em show gospel e mantém essa profanação, essa blasfêmia evangélica, gospel, que é essa estrutura artística que existe dentro da igreja, né? Pagando a pregadores e cantores que são incubadores de escândalo, esses meios, né? E tem muito escândalo. E a gente disse, Senhor, se esse povo está fazendo isso, Senhor, honra essas pessoas aqui que estão fazendo o que é certo. E a gente tem visto isso, a gente se alegra com um testemunho como esse. E eu agora estou acompanhando de perto a situação do Dr. Jonas, né? Que ele agora foi congregar com a gente e ele me relatou o dilema que ele vivia, né? Trabalhava numa empresa de plano de saúde lá dentro, na administração, e ainda não tinha coragem de exercer a psicologia. E hoje ele exerce a psicologia e muitas vezes não tem tempo para atender todos os clientes, né? E isso tem sido uma bênção. Ele também está conveniado com o Centro Internacional de Missões, e todas as pessoas que são ouvintes aqui da rádio, que congregam no ministério, enfim, que estão precisando de apoio psicológico, de uma consulta, lá as pessoas só pagam a metade do preço. Ele é conveniado com o Centro Internacional de Missões. Então, no Centro Internacional de Missões, além da formação de obreiro, da assistência social, com alimento, com roupa, com profissionalização de pessoas em condição de vulnerabilidade social, e de toda a atividade espiritual que tem lá no templo diariamente, que vai ter lá no estúdio de rádio, como ele bem lembrou aqui, né? Ainda tem o atendimento psicológico acessível para as pessoas, né? E ali a gente entende que é muito importante você ser atendido por um homem de Deus, porque ele vai estar usando as ferramentas da psicologia, mas com uma sensibilidade e com uma visão, uma óptica cristã, né, acerca dos casos, e você vai ser muito bem atendido. Então você que escuta, é ouvinte da rádio, e você que tem apoiado a obra do Centro de Missões e está precisando de atendimento psicológico, você pode falar com a gente pelo WhatsApp da rádio, que a gente vai te encaminhar o Dr. Jonas, né? E ele vai estar atendendo você, tá? E se for o caso de te encaminhar para um psiquiatra, ele vai encaminhar.
e eu entendo que o melhor vai ser feito, né? Então, olha o que Deus fez, né? Uma pessoa que estava distante do Senhor, uma pessoa que estudou bastante, e muitas vezes esse estudo, a teologia, vamos dizer assim, freudiana, faz você querer apostatar da fé, mas a palavra de Deus aqui na rádio é mais forte, é como o martelo que esmiuça a penha, fez ele voltar, fez ele fazer o propósito 300, ele foi a segunda pessoa a fazer este propósito maravilhoso. E aí Deus atendeu ele, e agora, além dos seus clientes de clínicas aqui de João Pessoa, ele também está atendendo conveniado pelo Centro Internacional de Missões, tá certo? Então, você pode entrar em contato com a gente e falar: pastor, eu quero ser encaminhado para o Dr. Jonas. E aí a gente vai te encaminhar, e aí você vai falar que é ouvinte da rádio, que faz parte aqui da construção do Centro de Missões, e você só vai pagar a metade do valor de uma consulta, tá certo? Isso aqui que a gente faz é para abençoar a vida de vocês, tá bom? Então, pessoal, eu fico feliz. Semana que vem eu vou colocar aqui mais testemunhos. É muita gente sendo abençoada. Parece que Deus deixou agora para o final do ano, né? Essa enxurrada de bênçãos. É muita gente que está sendo abençoado. Enfim, semana que vem vai ter mais testemunho. Eu fico feliz porque Deus está libertando muita gente também de situações de escravidão da CLT. Tem testemunho de pessoas que saíram da carteira assinada e hoje estão ganhando o triplo da carteira assinada, empreendendo, e a gente está muito feliz por isso, e vamos estar colocando aqui esses testemunhos para que possa aumentar a tua fé, tá certo? Então faça como o Jonas: pastor, eu cheguei agora, é a primeira vez que eu estou ouvindo o programa, eu não sei nem o que é o Centro de Missões, não sei o que é o Propósito dos 300. O senhor poderia me explicar brevemente o que é isso? Claro, eu vou explicar para você. Desde o ano 2006 que o nosso ministério ele desenvolve vários trabalhos missionários, né? E a gente desenvolvia, como se diz, na raça, porque faltava estrutura, né? E ao longo dos anos a gente continuou desenvolvendo isso, e sempre faltou estrutura para prestar assistência social, por exemplo, a gente dava apoio a pessoas de rua, muitas vezes na congregação, pegava um morador de rua, levava para tomar um banho na igreja, comer na igreja, e dar uma roupa na igreja. Ali não tinha estrutura nenhuma para isso. Já com o Centro Internacional de Missões, vai ter cada setor especializado. O setor só de ação social vai estar sendo construído, só ação social. Aí tem a parte só do alojamento dos missionários, que vivem em tempo integral para a obra. Aí tem a parte só do estúdio de rádio, por exemplo, essa programação que a gente faz em Santa Rita aqui, a gente vai fazer só em João Pessoa, vai continuar na 100.5, mas faz lá do Centro Internacional de Missões, que a gente vai ter o Plantão da Salvação, que vai ser a programação da gente semanal, durante a madrugada. Você vai acompanhar, e vão ter programações no YouTube. Então vai ter cada núcleo operando separado, cada núcleo missionário. O núcleo da ação social, o núcleo do atendimento psicológico, a parte evangelística, a parte de rádio. E então cada setor, a parte de formação de obreiros, cada setor vai trabalhar individualmente, né? Vai trabalhar de maneira individual. E aí você vai poder estar cooperando com essa obra. O Propósito 300 é isso: você vai cooperar com a construção do Centro de Missões, e em contrapartida, a gente pediu que as pessoas que cooperam, elas lancem um propósito diante de Deus. Coloque um propósito diante do altar. E a gente todo dia ora por esse propósito. Então essas pessoas aqui que estão dando testemunho, que receberam, a gente todo dia orando, todo dia a gente ora. A gente se consagra em favor disso, para que Deus dê vitória, né? Então o Propósito 300 é isso: são 300 pessoas que vão doar uma única vez R$300, né? E em contrapartida elas estão lançando um propósito diante de Deus, e a gente está orando. Então tem várias pessoas, tem gente da esfera pública, funcionário público que está fazendo, por situações de causas que tem para receber, pessoas de empresa privada, pessoas como o Jonas, que é psicólogo, a gente já teve aqui enfermeira, enfim, a gente tem comerciante, a gente tem várias pessoas, e é por meio dessas pessoas que o Centro de Missões está sendo construído. Elas lançam o propósito e a gente está orando, e elas têm obtido vitória, né? Como semana passada eu coloquei aqui o testemunho da esposa do pastor Fernando, que era só uma causa de saúde, né? E Deus assim atendeu. Então, faça parte desse propósito. Pastor, mas eu não tenho como fazer R$300 de uma vez. Você pode fazer como muitos irmãos fizeram aqui. Teve irmão que fez de 50 em 50, de 100 em 100, teve gente que passou no cartão, enfim. O importante é que as pessoas contribuam para que chegue material sempre na construção,
e a construção não pare. O mais importante é isso. E a gente, em contrapartida, está lançando a tua causa diariamente diante do altar. E assim como o Jonas hoje, né? Não tem coisa melhor do que você estudar 5, 6 anos, fazer uma faculdade, e você se formar e trabalhar naquilo. O pior que acontece hoje é no Brasil, a maioria das pessoas que se formam nunca exerce aquilo que ela se formou. E é muito frustrante isso. Já Jonas não, ele está podendo gozar desse trabalho dele, onde ele estudou e hoje ele exerce e tem vivido da sua profissão. E a outra coisa agora, né? Ele faz parte do Centro de Missões, né? Integrando lá o corpo de psicologia do Centro de Missões, onde vai estar atendendo todos vocês aí pela metade do valor do que qualquer clínica aí, tá certo? Então, isso é uma bênção que nós fizemos com ele. Esse propósito também foi do coração dele que partiu isso, né? Para abençoar o povo de Deus. Então, todo mundo que é abençoado tem que abençoar de volta. Talvez você que está aí me ouvindo não recebe nada porque você é uma pessoa mão fechada, você não abençoa ninguém, você só pensa em receber, você nunca dá, e aí as portas se fecham para você, né? Jonas fez o propósito dos 300 quando ele estava numa situação de dúvida, né? Não sabia se deixava o emprego dele e tal, e ele fez ali, e Deus honrou, ele saiu do emprego e hoje ele está vivendo maravilhosamente bem através da sua profissão e ajudando tantas pessoas, que é uma linda profissão, a psicologia, né? Quando aplicada e feita da maneira correta, né? Exercida da maneira correta. Então, é isso aí. Semana que vem eu vou trazer mais testemunho aqui para aumentar a tua fé. Então faça parte. Pastor, eu quero fazer parte. Me diga aí como é que eu entro nesse propósito dos 300. Você vai falar com a gente pelo WhatsApp do programa. Tudo que você quiser fazer com a gente, tudo. Se você quer ofertar para o programa, se você quer saber a data da vigília, se você quer saber nosso local de culto, tudo que você for fazer tem que ter o WhatsApp do programa. Por isso que é bom você anotar, tá? Então eu peço a todos que estão ouvindo que anotem o WhatsApp do nosso programa, porque você vai pedir oração, tem que falar pelo WhatsApp. Você quer contar um testemunho? Tem que falar pelo WhatsApp. Você quer enviar uma pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto? Tem que falar pelo WhatsApp. Então tudo é pelo WhatsApp. Então fale, anote nosso WhatsApp aí, que é 839 9105 6834. Quem está na Paraíba, bota só 99105 6834. Pastor, eu falo devagar. Vou falar 99105 6834. 99105 6834. Quem tá fora, quem tá ouvindo pelo YouTube, pelo site, tem que colocar 83 na frente, né? Que é 83 DDD da Paraíba, 839 9105 6834. 839 9105 6834. Lembrando, para quem quer ofertar, esse número é a chave Pix. E você pode fazer como muitas pessoas fazem, todo mês envia sua oferta para manter o programa no ar e a gente pagar o nosso horário aqui na 100.5. E eu peço a você também, que é do YouTube, que é abençoado, apesar do YouTube ser de graça aí, para você no seu estado, não sei de onde você nos ouve, do Brasil e fora do Brasil, mas deixa eu te falar, é através das pessoas que moram aqui na Paraíba que oferta que você está ouvindo. Então tem muita gente no YouTube lá, eu vejo a quantidade de comentário, a enxurrada de comentário que deu agora esse último programa lá. O canal é pequeno, ainda não chegou a 1.000 inscritos, mas teve uma enxurrada de comentário lá e quando eu vejo a métrica lá, o canal é muito acessado. Então você que está ouvindo pelo YouTube, sendo abençoado, separe R$10, R$20, faça um propósito com Deus. Tantas pessoas têm sido honradas, abençoadas, você tem sido abençoado na sua casa, abençoe. Não é porque o YouTube é de graça que a rádio aqui vai ser de graça. Então a gente paga um horário e infelizmente no Brasil o rádio ainda é caro. E a nossa pretensão é aumentar o programa para que possa abençoar ainda mais. Então você do YouTube aí, eu faço esse pedido para você, oferte, tá? Você que está no YouTube, você pode pegar esse WhatsApp 839-9105-6834, fazer por ele, né, a chave Pix, enviar a oferta. E também você que está no YouTube, tem gente que assiste pela televisão, fica ouvindo pela televisão, tem esse QR Code aí. Você pode virar o seu celular aí para o QR Code que está no YouTube e fazer a tua oferta também, tá? Que aí vai cair na conta do pessoal que administra o YouTube, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso aí, tá certo? Então oferta, o importante é isso. Está sendo abençoado, abençoe de volta e Deus vai te honrar como honrou Jonas, tá certo? Pessoal, eu quero só aqui, antes de passar aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, que está muito interessante hoje, eu queria relembrar para vocês a data da vigília, né? Nossa quinta vigília do Clamor vai ser agora dia 7 de dezembro, tá? Então se prepara a tua caravana, organiza a equipe que vai com você de Uber, né? Porque vai ficar baratinho, vocês vão dividir o dinheiro do Uber. Organiza a van aí, porque também vai ficar muito baratinho para o pessoal que vai na van.
vocês vão rachar aí, vai ficar no máximo aí R$10 por pessoa, né? Talvez até menos. E eu sei que a tua situação pode estar difícil, mas não adianta você falar assim, eu não vou para a vigília porque minha situação econômica está difícil. Você em casa é que não vai mudar. Mas se você colocar o desejo no teu coração de ir para essa vigília, Deus vai criar o meio para você ir. Quantas pessoas que chegaram na vigília do clamor e estavam numa situação de dificuldade e colocou um propósito, eu vou estar lá, eu não sei como, e chegaram na vigília e Deus fez. Então vai ser no sábado, dia 7 de dezembro, vai ser o 7º dia do último mês do ano. Vai ser perfeita essa vigília e Deus vai operar. E eu peço a você que vai para a vigília, faça um jejum no dia da vigília, tá? No sábado. Não estou falando para você fazer o jejum até de noite, tá? A hora da vigília, até a madrugada, né? Mas você faz o jejum no dia, se consagre no dia, que você vai ver a diferença que isso vai fazer. Isso vai abrir um canal entre você e o céu. Tá bom? Então se prepara aí. Você que é do interior da Paraíba pode vir. Teve muita gente que veio na outra vigília, na quarta, que veio do interior da Paraíba, né? O pessoal se esforçou e veio e Deus fez, foi coisa linda. E tem gente que está recebendo vitória, contando testemunho. E é uma vigília que já se converteu gente, é uma vigília que se converte gente, na verdade. Tem testemunho, tem oração, tem louvor, tem palavra. Tudo que um crente de verdade gosta tem nessa vigília. Testemunho, oração, louvor, palavra, poder, quebrantamento, conversão, arrependimento, tem tudo lá. Então se prepare, dia 7 de dezembro, quinta vigília do clamor. Eu só quero lembrar para você que a gente todo dia está orando, apresentando essa vigília ao Senhor. Então a gente está preparando o cenário, preparando o caminho para Deus te dar vitória. Então não fique em casa, levanta. O diabo quer você prostrado aí, só chorando, contando tua situação para um e para outro, e não vai adiantar. Você tem que vir para essa vigília e se colocar de joelho ali nos 3 clamores que vai ter no meio da madrugada, junto com o povo de Deus. É aí que Deus vai te dar a vitória, tá? Então se prepara para vir para essa vigília, tá bom? Pastor, manda a localização. Fale com a gente no WhatsApp que a gente vai mandar para todo mundo o cartaz, já com QR Code, com tudo para você chegar nessa vigília, tá certo? Fala com a gente aí no WhatsApp, que é 839-9105-6834, tá? 839-9105-6834. Fala, eu quero ir para a vigília, pastor. Manda aí o cartaz, manda o endereço, tá? E lembrando que nessa vigília aí vai ter o sorteio da rifa que a gente tá fazendo também, para nos ajudar lá no Centro de Missões. A gente vai estar sorteando. Alguém na igreja me deu ideia, fez, pastor, não sorteia uma moto, porque tem gente que não sabe dirigir a moto, não tem como voltar para casa, teria que pagar um frete. Tem gente que não sabe pilotar de jeito nenhum. Tem gente que quer participar, que é de outra região do Brasil, e não vai poder participar porque não tem como levar essa moto para lá, né? Tem gente de vários estados do Brasil. Então o que vai acontecer é o seguinte, a gente resolveu fazer o seguinte, a gente vai sortear, na verdade, um gift card, um prêmio, que você vai receber R$5.000. Por exemplo, a pessoa que vai vencer, ela recebe R$5.000. Então qualquer pessoa do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Bahia, enfim, Espírito Santo, qualquer estado do Brasil, lá do norte ao sul do Brasil, do leste ao oeste, enfim, até fora do Brasil, brasileiros que nos escutam de Portugal, vão poder participar dessa rifa. Você vai poder comprar e na hora que você ganhar vai ser sorteado na vigília lá, e aí você já recebe na hora os R$5.000 na sua conta, né? E lá e você mostra lá, vamos abrir uma live lá. E lembrando que a gente vai ter um segundo prêmio, que é o segundo colocado lá, é o seguinte, a pessoa que mais comprar a rifa, ela já ganha R$1.500, entendeu? Ela já vai ganhar R$1.500, ela já recebe isso, porque a gente acha justo, né, que as pessoas que compram muito, elas possam receber também. Então o que mais comprar também já ganha R$1.500. A gente vai distribuir, porque aí você pega o dinheiro, você faz o que você quiser, né? Você pode abençoar alguém, você pode pagar uma conta, você pode adquirir um bem, enfim, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Fica muito mais livre e todo mundo do Brasil inteiro pode participar, tá bom? Então vai ser assim, dia 7 de dezembro, essa vigília vai ser muito forte, vai ser uma bênção. E eu quero estar abençoando pessoas também daqui para lá. Se Deus cumprir algo que está no meu coração, eu vou estar fazendo aqui nessa vigília e eu vou anunciar para vocês que eu quero abençoar pessoas também, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso. Eu vou soltar aqui a vinheta do quadro Socorro Vem do Alto. A gente está tomando bastante tempo aqui no início do programa, mas tem sido bênção porque tem a palavra de reflexão e também tem uns testemunhos aqui que tem falado muito com o povo, tá bom? O pessoal estava dizendo, pastor, diminuiu o tempo. Não diminui o tempo. A gente está utilizando o tempo da melhor maneira possível para
está edificando todo mundo, tá bom? Então, eu vou soltar aqui a vinheta do quadro Socorro Vem do Alto, seguida a gente vem com a locução. Fique com a gente. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. A graça e a paz do Senhor, pastor. Eu estou precisando muito de uma orientação bíblica. Estou muito aflito e angustiado. Há 2 anos, em concordância com a minha esposa, fiz um voto ao Senhor de lhe devolver uma porcentagem do valor de uma causa trabalhista. Pedi que ele me ajudasse e fizesse o impossível, pois essa empresa tem um corpo jurídico tão bem preparado que eles sempre ganham as causas. Enquanto a sentença não saía, a nossa situação financeira estava muito difícil, mas nós estávamos sempre orando por essa causa e crendo na vitória. Para a minha surpresa, semana retrasada, a advogada falou que a sentença saiu e que o valor que eu vou receber será bem maior que o que eu estava esperando. Quando eu soube da boa notícia, fui agradecer ao Senhor e contar para a minha esposa, mas eu não esperava por aquela reação dela. Ela mudou o semblante e falou que o que a gente tinha prometido era baseado no valor que a gente achava que iria receber. Ela disse que Deus não quer esse sacrifício. Também falou que não concordava em dar todo esse dinheiro na igreja, porque Deus não precisa de dinheiro. Eu falei para ela que voto é algo sério e que a gente só teve vitória porque Deus fez um milagre, pois os outros colegas do mesmo trabalho também entraram em juízo pela mesma causa, e muitos perderam e outros ainda estão na luta com o processo amarrado. Mas ela ficou transtornada, pegou o celular e começou a envolver familiares. Depois, saiu e foi pedir conselho às irmãs ímpias. Quando ela voltou para casa, já estava com a cabeça feita. Saiu do ministério que a gente congrega. Está com uma pastora daquele jeito que o Senhor já sabe. Ela disse que já que eu não aceito o certo, ela vai se separar. Vai entrar com o pedido de comunhão de bens e que o juiz vai mandar eu repartir esse valor pela metade com ela, fora o carro e a casa. Pastor, me ajude. Eu não sei o que fazer, pois eu não quero desonrar ao Senhor Jesus, mas também não quero me separar. Eu vou ficar acompanhando o canal do YouTube para ver os comentários dos irmãos também, pois preciso tomar uma atitude bíblica e eficaz. Amém, pessoal. Tá aí a questão do nosso irmão. Realmente é uma questão muito delicada, é uma questão assim que a gente precisa ter cautela, né, para o que vai falar, porque divórcio não é algo que agrada a Deus, separação não é algo que agrada a Deus, tampouco ir marido e mulher para o tribunal, né? E crente ir para o tribunal, né? A Bíblia vai dizer em Coríntios que se a gente tem uma causa contra um irmão, contra uma irmã, a gente procure resolver isso no juízo bíblico, espiritual de Deus, e não no juízo terreno, né? E aí nesse caso é marido e mulher e ainda é para essa situação. Agora, o primeiro ponto que eu queria abordar aí é a questão da avareza do coração do ser humano, né? Porque isso é muito complicado. Olha só. Aí você tem uma causa na justiça que você tem pouca esperança que essa causa saia, porque o departamento jurídico da empresa é muito forte, né? E tem empresa que eu acho que tem até falcatrua com o juiz para que as pessoas não ganhem as causas, né? Só você estar no Google aí que você vai ver casos assim, né? De empresas grandes que pagavam coisas para juízes para que as pessoas não ganhassem. E aí as pessoas já entram praticamente sem esperança alguma. Então, diante de uma situação como essa, o senhor e a sua esposa, servos de Deus, concordam de fazer um voto. Ele faz um voto e diz assim, um exemplo, tá? Vai ser, Senhor, se essa causa sair, a gente vai abençoar aquela obra com X. Aí a causa sai. Quando chega na hora de cumprir o voto, a pessoa, não, rapaz, a gente fala na hora da emoção, não é porque Deus não precisa de dinheiro, não, isso é coisa que os homens inventaram, agora você não crê mais no voto. Isso é muita, assim, o que eu posso falar é que é uma falta de caráter enorme da sua esposa e muita avareza.
E o primeiro ponto que eu queria abordar aqui é que a avareza, ela é uma espécie de obra da carne e de idolatria, né? É quando a pessoa passa a adorar o dinheiro. Lá em Timóteo você vai ver isso, Paulo falando sobre a avareza diversas vezes. E lá em Gálatas capítulo 5 você vai ver isso como obra da carne. Então, por avareza é que a gente tem tantos escândalos na igreja evangélica, tanta exploração, tanta mentira, tanta roubalheira. Tem tanta coisa dentro da igreja evangélica hoje que não procede de Deus, e um monte de invenção é justamente por causa do dinheiro, por causa do amor ao dinheiro. Tem pessoas que falam assim: a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro não, diz que o dinheiro o dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E o que a sua esposa está tendo aqui nessa situação é isso, amor ao dinheiro. Por isso que ela não consegue honrar a Deus, entendeu? E outra coisa também é que essa causa saindo da justiça só fez tirar a capa da sua esposa. Essa é a realidade, né? Porque ela caminhava como crente, como serva de Deus, e aí quando recebeu esse dinheiro, esse valor, não sei qual o valor, e ela agora demonstrou que realmente está no coração dela. O Senhor não está em primeiro lugar, o que está em primeiro lugar é o dinheiro dela. Esse dinheiro aí, né, que é de vocês. Na verdade que é do Senhor, né? A causa é sua. Mas como está casado com ela, partilha tudo com ela, né? E agora ela está agindo como ímpia, ameaçando se separar, ameaçando processar o Senhor, quer tomar isso, quer tomar aquilo. Tudo por causa do dinheiro. Ou seja, eu vou destruir a minha família, eu vou destruir o meu casamento, eu já não vou mais caminhar. Ela mudou de igreja, mas não adianta, o Deus é o mesmo. Ela pode até ter ido para essas igrejas aí que concordam com tudo, com qualquer tipo de coisa, só que Deus não concorda, não vai mudar nada. Sua esposa, ela não serve a Deus, ela serve ao dinheiro. Ela serve a esse mundo. E a Bíblia diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é do mundo tem concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida. E tudo isso é do mundo e não do Pai. E o mundo passa, assim como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então ela está totalmente fora, e a avareza é algo terrível. Quantas vezes aqui na rádio pessoas falam: pastor, eu queria que o senhor orasse por isso, por aquilo, porque quando essa causa sair eu vou honrar a programação, eu vou honrar aquilo, honrar aquilo. A maioria das pessoas que pediram oração nunca honraram nada. A causa na justiça saiu e a pessoa sumiu, entendeu? São pessoas que fazem esse tipo de coisa, e são pessoas que ignoram que Deus sonda o coração. Deus já sabia que a sua esposa ia fazer isso, e Ele permitiu sair para que ficasse comprovado. Então a primeira coisa que eu falo aqui é que a avareza, ela é algo muito grave, é algo que toma o lugar de Deus. Porque quando você ama o dinheiro, quando você é uma pessoa que é apegada ao dinheiro, que você, como diz o ditado, mata e morre por causa do dinheiro, você não pode servir a Deus. Você não pode. Então, se tem pessoas que também estão nos ouvindo, que tem esse amor pelo dinheiro, você nunca vai ser salvo, você nunca vai ser salvo. Você que não consegue honrar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta. E aí tem um monte de herege aí no YouTube, de pessoas que tem um coração rancoroso, amargurado, fica dizendo: olha, aquele pastor falou que fulano não vai ser salvo porque não dá o dízimo. Não, a pessoa não vai deixar de ser salvo, não é porque não dá o dízimo, não. A pessoa vai deixar de ser salvo porque ela não ama a Deus, ela ama o dinheiro. É isso que determinado pregador aí talvez tenha falado, né? Aí tem lá aquele pessoal que é muito teológico, da teologia da miséria e do sofrimento, mas eles mesmos não querem viver essa teologia. Aí fala que o pastor tal é herege porque falou que quem não dá o dízimo não vai ser salvo e tal. Não, mas quem não dá o dízimo não vai ser salvo não é por causa do dinheiro que ela não dá. Ela não vai ser salva porque o coração dela está nessa terra, está nas riquezas dessa terra, está nas coisas dessa terra. E o coração dela está dividido entre Deus e Mamon. Só que na verdade pende mais para Mamon, porque ela não consegue honrar a Deus. É por causa disso que essa pessoa não vai ser salva. Todas as pessoas que não conseguem contribuir com o seu dízimo, devolver o seu dízimo, honrar a Deus, não conseguem ofertar, não conseguem cumprir um voto como esse, elas não vão ser salvas. E eu falo isso com 1001% de certeza. Não vão ser salvas, não vão ser salvas. Porque o coração dessas pessoas não está em Deus. Pode vir qualquer teólogo. Tem um monte de gente hoje na internet. A internet ela prejudicou muita coisa, porque a internet deu voz para pessoas que se dizem ministros, sacerdotes,
e não conhece a Bíblia, não conhece nada, não tem experiência com nada, e abre um canal no YouTube e começa a falar um monte de baboseira, e parece que quanto mais burrice você fala no canal, mais inscrito você tem. Entendeu? Aí fica lá, não, eu sou teólogo, e eu posso dizer pra você, porque eu sou o teologão, e não sou um teologuinho, e eu posso dizer pra você que você vai para o céu, sem dar dízimo, sem dar oferta, porque Deus não quer o seu dinheiro. De fato, Deus não quer o teu dinheiro. Mas uma pessoa que não consegue honrar a Deus e abençoar a obra que está abençoando a vida dela, não consegue ser fiel, ela mostra que o coração dela está no dinheiro. E quem está com o coração no dinheiro não vai para o céu. Não vai para o céu. Você tem que estar com o coração em Jesus. E a sua esposa não está com o coração no Senhor. O coração dela está nesse dinheiro, esquecendo ela que o dinheiro, é como diz o provérbio, de repente ele cria asa e voa. Eu já ganhei algumas quantidades de dinheiro trabalhando, que assim, eu pensava, esse dinheiro nunca vai acabar. Uma vez eu enchi uma caixa de água sanitária de dinheiro na minha casa, com o trabalho que eu fiz, e aí eu guardei o dinheiro dentro do meu guarda-roupa, e toda vez que eu precisava eu tirava lá, e eu pensava assim, esse dinheiro nunca vai acabar, e claro que acabou, com poucos meses o dinheiro acabou, entendeu? Acabou o dinheiro e vai embora o dinheiro, a vida é assim. Por isso que você não pode se apegar a carro, você não pode se apegar a dinheiro, a casa. Você tem um carro, aí você está ali feliz a pegar naquele carro, você distrata pessoas por causa do teu carro, você, ai meu carro, só fala do carro. Teve uma senhora que congregou lá na nossa igreja, uma senhora tão assim, sabe, uma pessoa tão ímpia, tão mundana, que ela toda vez ficava falando do carro dela. Gente, pelo amor de Deus, um carrinho simples, um carrinho da Sherry, aqueles primeiros carrinhos lá que tinha lá, que fabricaram, o Tigo, né? Um dos primeiros, dos mais baratinhos que tinha. E ela ia, meu carro, e ela só falava isso com a irmã lá que tinha menos condições que ela, a irmã é diarista, e ela ficava, olha o meu carro, esse carro, assim, e esse é o meu carro, e o meu carro isso, ela vai ter uma oportunidade, vai pregar sobre o carro. E aí, ela sempre falava isso pra irmã, a irmã veio falar comigo, eu disse, ô irmã, a senhora devia falar para ela o seguinte, ô irmã, por que a senhora não vende esse carro? E a senhora nem pode vender porque o carro é financiado, e compra uma casa para a senhora, que a senhora tem uma casa para morar, sabe? E aí passa 2, 3 anos, o carro já não vale mais nada, passa 4 anos é que o carro não vale mais nada. De que vale você se apegar a essas coisas e ser soberbo por causa dessas coisas? Para mim, carro, eu tenho uma visão sobre carro. Eu pego o carro para eu quebrar ele, destruir ele. Ou seja, lógico que eu não vou meter a marreta nem bater o carro, mas eu vou usar o carro para servir as pessoas, para servir a Deus, para servir na obra. E aí quando o carro eu não quiser mais, eu vou e vendo. Enfim, eu dou o carro para a igreja e depois eu compro outro carro. É assim que eu faço. Com carro, com moto. Já doei moto para a igreja, já doei carro para a igreja. E eu nunca fiquei a pé, entendeu? Isso também, se ficar a pé não tem problema nenhum. Eu tenho 2 pernas para andar, é até melhor que eu fique mais saudável. Mas a gente não pode ter apego a essas coisas, entendeu? A minha casa. A minha casa tem uma piscina, a minha casa tem isso. Teve um vizinho lá que eu conhecia, que ele fez uma casa na praia. Ele, olha, venha tomar um banho de piscina na minha casa e tal. Eu fiz, meu Deus, o cara só pra falar que tem uma piscina, ele tá me convidando pra tomar um banho, ele não fala nem comigo direito, sabe? E o cara se ensoberbecendo por causa daquilo, entendeu? E, sabe, coisa besta. Na minha casa tem uma piscina e eu vou falar pra vocês, a gente quase nunca toma banho. Porque a gente não limpa nem a piscina. Ocupado com a obra, ocupado com a construção, ocupado com vigília, ocupado com rádio. Ou seja, tem pessoas que são totalmente apegadas às coisas da terra. O pensamento dessas pessoas é churrasco, Coca-Cola, é piscina, é praia, é shopping, é comprar celular, roupa, carro, casa, viagem. Não tem nenhum problema em você fazer isso. Não tem nenhum problema em você ter seus bens. Eu não estou dizendo para você, viva como um monge, só tem um pires em casa. Não estou falando isso. Eu estou falando que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não acumule, não entesoure para você coisas aqui na terra, porque a traça e a ferrugem corroem. Ou seja, você junta, bota teu coração, tua saúde naquilo, e aí você é roubado, você perde, vê um enchente. Já imaginou aquele pessoal lá do Rio Grande do Sul? Que passaram a vida para construir uma casa, para ter uma piscina, um carro e tal, e ganhou uma causa na justiça, não cumpriu o voto com Deus, trapaceou aqui, ali, enfim, conseguiu o seu bem. De repente veio uma chuva, acabou com tudo, a pessoa ficou na miséria. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 6, 19. Não entesoure para vocês coisas na terra, porque vem o ladrão, a traça, corrói, destrói e leva. E o que é que Jesus disse?
Junte para vós outros tesouros aonde? Tesouros do céu, onde nem a traça, nem os ladrões, nem corroem. Ou seja, tudo que você faz para Deus, você vai receber galardão disso. É isso que o Senhor está falando. Entendeu? E aí, a pessoa deixa de cumprir um voto com Deus, de honrar a Deus por causa disso daí. Vai acabar o dinheiro. Eu já sei o fim dessa história. Vai acabar o dinheiro. Se ela se separar do Senhor, ela vai lhe processar. O Senhor vai passar por dificuldade, mas no final Deus vai lhe honrar de novo. O Senhor vai continuar vendo sua vida bem. O Senhor compra outro carro, compra outra casa. Deus te abençoa ainda mais. Dá 7 vezes mais que o Senhor tinha. Ela vai perder tudo, vai ficar na sarjeta da vida, literalmente, e vai bater na sua porta. Ou então, se for orgulhosa, não bate na sua porta, arranja outro homem, vai estar aí passando necessidade, desviada. Quantas pessoas, faz 20 anos que eu estou caminhando, quantas pessoas eu já vi que fizeram isso? Que acharam que ia passar a perna em Deus, que era espertinho, e depois viveu uma situação terrível e veio a pagar um preço que não deveria pagar nunca por se apegar às coisas materiais. Eu digo a você, não se apegue a carro, a casa, a moto. Lá na igreja tem um varão que ele vai, para. Ele vai para a igreja, ele para, ele vai, ele para. Já falou para mim já falou, acho que 7 vezes que ia ser dizimista, não consegue ser dizimista, não consegue ofertar, não consegue fazer nada, né, na área financeira, mas perde dinheiro com a aposta de futebol, perde dinheiro com várias coisas fúteis e acha que se der para o Senhor ele vai perder. Aí perde dinheiro com a aposta, perde dinheiro com isso. É uma pessoa espiritualmente perturbada, dá para ver no culto quando vai, espiritualmente perturbado, não prospera em nada, tudo dá errado. E é casado com a mulher do lado que a mulher, mesmo quando não tinha emprego, honrava a Deus. E hoje ele vê Deus honrar a mulher e a mulher colher os frutos. Então tem gente de todo tipo. Não é porque eu prego a verdade que todo mundo vai querer viver a verdade. Isso aí é do coração. É todas as pessoas que infelizmente não têm um coração no céu, como Jesus disse, onde estiver o teu tesouro estará teu coração, não vão ser salvos. É por isso. Às vezes teólogos, aí o povo fica procurando um vídeo na internet, bota assim no YouTube, quem não dá o dízimo vai ser salvo. Aí encontra um fariseu lá, eu sou reformado e eu digo para você que você vai entrar no céu sem dar dízimo, sem dar oferta, porque Deus... Aí vem falar lá e você, aliviou minha consciência, você lava sua consciência lá no vídeo. Só que na realidade, Jesus fala, não acumule tesouro na terra e tal. Ele vai dizer, porque onde estiver o teu tesouro estará o teu coração. E teu coração está totalmente apegado aqui às coisas da terra, porque você não honra a Deus. Então teu coração é da terra, é terreno. Aqui você fica. A igreja sobe, você fica. Jesus falou que onde estiver o teu tesouro estará o teu coração. Quem tem o tesouro lá no céu, que só busca as coisas do alto, investe no alto, honra o alto, vai para lá. É assim que funciona. Infelizmente a sua mulher, meu irmão, ela não é crente. E aí o Senhor vai ter que tomar uma medida acerca dessa situação, porque é o seguinte, digamos que o Senhor, assim, eu não quero me separar, amo muito minha esposa e tal, vou ficar com ela, eu vou cumprir o voto, dou essa parte do dinheiro para ela, fico sem nada e tudo bem, não sei como é que vai ser e vou ficar com ela. A pergunta é, o Senhor vai querer ficar com a mulher que, além dela não honrar a Deus e de não ser crente, de ser uma pessoa que tem esse caráter aí, ela se demonstra também que é inimiga do Senhor, porque olha o que ela está falando, ela está falando que vai processar o Senhor. Já imaginou você dividir a cama e tá deitado na cama com uma pessoa que deita com você, tá ali, é a pessoa mais íntima que você tem, e por uma coisa absurda como essa, ela ameaça te levar a juízo para tirar tudo que você tem. Essa pessoa não é de confiança. Infelizmente tem muita gente que está casado com pessoas assim. Você confia mais numa pessoa de fora do que no teu marido, do que na tua esposa. Por quê? Porque essa pessoa, você sabe que a qualquer momento vai fazer isso que esse irmão está vivendo. Então, irmão, a pergunta é, o senhor vai querer viver com uma mulher assim? Aí o senhor hoje faz o que ela quer. Aí tá bom, ela não te processa. Mas amanhã, lá na frente, quando o senhor for fazer outra coisa que ela quer, porque nesse caso o que ela está querendo é errado, ela quer que o senhor não cumpra o voto. No segundo ponto eu vou falar disso. Mas ela quer que o senhor não cumpra o voto. Aí, o que é que o senhor vai fazer? Aí o senhor vai, faz a vontade dela. Pronto, ela não te processa. O senhor continua casado com ela. Aí lá na frente, quando o senhor não cumprir um desejo dela, ela vai lá, te leva para o policial, te leva para o juiz, como o rapaz chegou lá na igreja, pedindo ajuda jurídica, porque a esposa denunciou ele à polícia, né? Criou uma situação forjada para dizer que ele bateu nela
e ele estava com uma situação muito complicada na justiça e pediu nosso apoio. E nós demos o apoio e verificamos ali que não tinha mandado de prisão para ele nem nada. Sabe o que ele fez? Ele voltou para essa mesma mulher. Na próxima ele acho que provavelmente vai para a cadeia, né? Porque esse tipo de pessoa não é a mulher idônea que a Bíblia fala, nem a mulher fiel. Então tem pessoas que estão nos ouvindo, inclusive o nosso ouvinte que enviou a pergunta, que infelizmente está casado com uma pessoa assim. É por isso que eu falo sempre que casamento a gente precisa analisar com quem a gente está casando. Tem gente que acha que casamento é você pegar, conhecer uma pessoa, vai para uma cama, vai morar junto numa casa, pede a benção a um pastor, vai num cartório, pronto, casou. Casamento não é isso não, tá? Casamento tá muito mais relacionado a companheirismo, cumplicidade, amizade, do que é isso. Eu falo que quando eu casei, quando eu namorei, na verdade, eu tinha a missionariedade muito mais com minha amiga, e até hoje. Então, eu enfrento várias crises no casamento, como várias pessoas enfrentam, mas o que faz nosso casamento continuar é a amizade que a gente tem um pelo outro, né? E isso vai nos ajudando. Porque a Bíblia fala que a mulher é um auxiliador idôneo do seu marido, né? E fala que o marido dá a vida pela esposa. Isso aí fala de uma relação de lealdade, né? Então como é que a sua esposa é leal e ela quer lhe processar por causa disso e quer tirar tudo que o senhor tem, que o senhor conquistou? Não sei quantos anos o senhor levou para conquistar o que o senhor tem, né? Então isso é complicado. O segundo ponto que eu quero abordar é sobre a questão do voto, né? Agora vamos para a parte do voto aqui. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 5, o versículo 4, diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizeste. Melhor é que não faça o voto do que faça o voto e não cumpra. Então isso aqui é muito sério, porque você faz o voto e aqui a palavra está dizendo, seja rápido em cumprir esse voto. E aí você vai, não cumpre o voto, e você não cumprindo algo que está na palavra de Deus, que com a tua boca você falou, o mundo espiritual funciona assim. Preste atenção. Pedro falou assim: Senhor, eu vou contigo até para a morte. Eu estou pronto. Pedro liberou essa palavra, o mundo espiritual já se moveu para pegar Pedro. A Bíblia vai dizer, o próprio Jesus fala isso, que Satanás pediu para cirandar Pedro. E aí diz que Jesus rogou por Pedro. E aí Pedro posteriormente vai e nega Jesus. O diabo coloca Pedro diante de uma situação que ele nega Jesus. Então tudo que a gente fala, que a gente profere, que a gente faz, o mundo espiritual se move. Então se diz assim, eu vou fazer um voto se essa causa sair. A causa sai e você não faz o voto, o mundo espiritual, Satanás, enfim, ele vai se mover para destruir você, porque você falou algo. E se você reparar, Deus é justo. Deus, ele é justo. As coisas de Deus são justas. Deus não vai dizer assim, mas com esse meu filho não vai acontecer nada. Eu já fiz, eu posso até falar com autoridade, que eu já fiz um voto uma vez, dar um valor na igreja. E aí eu não dei o valor que era para dar, dei bem menos do que era para dar, acerca de um trabalho que eu fiz. E eu tenho certeza que tudo que eu vivi ali depois foi por causa do voto que eu não cumpri. Então era melhor nem ter feito. Porque Deus não obriga ninguém a fazer voto. Deus não obrigou a mim, não obrigou a você. Deus não obriga ninguém a fazer voto. Deus abençoa a todos. Mas tem pessoas que fazem o voto. E o voto tem poder no mundo espiritual. Aí tem pessoas que falam, não, eu sou teólogo. Voltou o teólogo. Eu sou teólogo. Não existe voto. É só Jesus, é a graça. Ana foi lá e fez um voto para ter Samuel e Deus atendeu o voto dela. Quantos votos na Bíblia Deus atendeu? Então Deus atende a votos. Isso é a proposta de Deus. Agora, Deus não obriga ninguém a fazer. Então se você faz, que cumpra. Porque está dizendo assim, você não pode ser um tolo. Que você vai lá, entra na presença de Deus, faz algo e depois você não cumpre. Então eu acredito que você vai se amaldiçoar. E aí fica na balança uma coisa. Você vai honrar quem nessa situação? É a Deus ou a sua esposa? Essa é a grande realidade. Aí as pessoas falam, pastor, mas o senhor tem que ver que o casamento, uma família não pode ser destruída, tal. Claro que nenhuma família tem que ser destruída. Mas na realidade não é o irmão que está destruindo a família, é a esposa que quer destruir a família. Por causa de quê? De dinheiro. Entendeu? E aí eu te pergunto, é melhor o irmão fazer o quê? O irmão não fazer o que tem que fazer, o que ele com a boca dele falou que ia fazer junto com a mulher em oração, é melhor ele não fazer, ou ele cumprir o desejo dela e amaldiçoar a vida dele, né? Deixar de honrar a Deus. Porque isso aí vai incorrer em várias coisas. Tem a questão do voto que o senhor não cumpre. Isso aí já vai gerar maldição para a sua vida. E aí também tem a questão de que o senhor está honrando mais sua mulher do que a Deus.
Tá sendo como Adão, né? Adão foi lá, Eva comeu o fruto. Em vez de Adão falar, Eva, aí você já sabe, né? Aí te vira, porque eu te avisei que você não comesse isso, porque você ia morrer, você vai morrer, eu não vou comer não. Adão não, Adão fez o contrário. Adão, rapaz, eu vou comer porque eu morro junto com ela, entendeu? Eu fico distante, eu posso ficar distante de Deus, eu não posso ficar distante de Eva. Já o homem de Deus faria o seguinte, mulher, infelizmente, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, e aí você comeu, eu não posso fazer nada. Então, se a tua mulher quer descumprir o voto, deixa que ela descumpra. Isso aí é com ela e Deus, mas cumpra o voto. Cumpra o voto. O conselho que eu dou é tente entrar no acordo que você fala assim, olha, tá bom, eu vou dar o seu dinheiro aí, a sua parte aí, e você fique, mesmo que o senhor fique sem nada, é muito melhor o senhor cumprir o seu voto e honrar a Deus. Mesmo que o senhor fique sem nada. Esse voto que eu não cumpri, que eu estou falando para o senhor aqui, para os irmãos, que eu não cumpri o voto, depois eu cumpri o voto, eu pedi perdão a Deus, falei, Senhor, me dá condições de cumprir esse voto, e eu fui cumprir o voto. Na verdade, eu cumpri mais do que deveria. E isso aí demonstrou o meu arrependimento. Então o conselho que eu dou para o senhor é, mesmo que, não sei quanto foi que o senhor votou, como foi o voto, depois pode falar comigo no particular no WhatsApp, que aí a gente entende melhor. Eu não passo aqui para ninguém na rádio, mas eu entendo a sua privacidade, a sua particularidade do que o senhor fez, do seu voto também se não quiser falar, porque eu entendo também que o voto é secreto, que a pessoa faz, né, com Deus. Mas o senhor poderia fazer um acordo, olha, eu vou dar a tua parte, não precisa você me processar e tal, e pronto. E aí você dá sua parte, deixa ela com Deus. Se ela não quiser cumprir, é problema dela, entendeu? Agora aí a pergunta é, será que vale a pena ficar casado com uma pessoa assim? Você saber que essa pessoa está disposta a te levar para um tribunal para te processar e tirar tudo de você? Tem homens que aceitam apanhar na cara de mulher, ser xingado, cuspido, amaldiçoado. Eu conheço vários homens que passam humilhações que eu digo, meu Deus, você não é homem não. Você pode ser grande, você pode ser fortão, mas você não tem caráter de homem. Você não tem valor de homem, principalmente de homem de Deus. Jesus morreu na cruz por você, você aceita isso? Tem homens que apanham na cara de mulher, aceita ser traído, xingado, cuspido, amaldiçoado. Aceita a mulher jogar a roupa dele na rua, dar barraco, escândalo. Aceita ser processado, ir para a justiça, ser preso até. E quando sai da cadeia, volta para a mesma mulher. Para mim, na minha visão de libertação, isso é uma amarração espiritual desgraçada, que essa pessoa não consegue viver sem essa mulher, né? Porque eu, no caso do senhor, eu dizia, beleza, pode separar, vá lá, você me processa no juiz, e o que o juiz determinar que eu dou para você, agora nunca mais pisa na minha porta. Eu faria isso, eu faria isso. E faria de acordo com as escrituras. Porque Deus não me obriga, nenhuma passagem bíblica, Deus não me obriga a conviver com uma pessoa que é desleal. Deus não me obriga, isso é deslealdade. Deus não me obriga a viver com isso. Se a pessoa fizer isso para mim, eu digo, beleza, pode ir lá, siga seu caminho, tá bom? Vá na paz, me processe, o que o juiz determinar eu aceito. Eu faria isso, e se o juiz dissesse, olha, desse dinheiro da causa da justiça que você recebeu, você não vai dar um centavo, eu não daria nem um centavo. É porque hoje a gente vive num país que, presta atenção no que acontece no Brasil. Eu creio que isso é uma atmosfera espiritual e cultural. Que é o seguinte, hoje a gente só vê como vítima a pessoa que pratica o mal. No caso, todo mundo vai dizer, a mulher... Tem pessoas que nessa situação conseguem enxergar essa mulher como vítima. Coitado dessa mulher, porque não sei o que e tal. O cara trabalha, o cara conquista as coisas, o cara ajuda a mulher, sustenta a mulher, o cara é crente com a mulher, caminha na igreja, fazem o voto com Deus, Deus cumpre o que está lá no voto. Chega a hora de cumprir, a mulher não quer de jeito nenhum, dá chilique, ameaça separar, processar, se junta com um parente para falar mal da pessoa. E aí no final ela é a vítima, gente. A vítima de quê? Que ela é vítima de quê? Sabe? Então esse tipo de gente é muito perigoso, seja homem, seja mulher, entendeu? Tem mulher que é casada com o marido desse jeito também. Tem mulher que não consegue viver sem um cara que bata nela, que humilhe ela, que traia ela, que xingue ela, que deixe ela passar a necessidade. Tem mulheres que não conseguem, entendeu? Ela vai lá atrás do homem, apanha, depois vai de novo e vai. Na verdade, isso aí são cativeiros emocionais que as pessoas estão presas, aprisionadas, porque não faz sentido algo desse tipo, né? E eu, nessa situação, que eu aconselharia o senhor
Deixa ela fazer o que ela quiser. Eu daria esse conselho. Deixa ela fazer o que ela quiser. Cumpra o seu voto com Deus. O dinheiro está na sua conta, na sua mão. Vá lá, cumpra o voto, faça. Porque às vezes também o que acontece é o seguinte: tem muitas mulheres que foram criadas e foram muito mimadas pela mãe, pelo pai. E são cheias de coisinhas de criança. Aí ameaça você, faz chantagem, chora para você ter peninha. E aí que acontece é o seguinte: você vai lá, faz o voto e ela não faz nada. Não vai pra justiça, não tem processo, não faz nada. Depois a raiva passa e tá lá, entendeu? Tem muitas mulheres que são assim: faz chilique, chora, fecha a cara, não fala. Fala pra tia, pra prima, pra mãe, pra irmã. Faz aquele barraco todinho. Você vai lá como homem, tem postura de homem. Eu fiz um voto com Deus, eu vou honrar porque eu sou homem, homem de Deus. E homem tem palavra. Cumpre teu voto, acabou. Aí você fica esperando aí pro juiz te processar. Não vai lá, não faz nada. Não processa, não faz nada. É só porque foi mimado. Eu conheço vários homens que chegaram na igreja que tem a mulher assim. Eu fiz: olha, varão, você precisa ter uma postura de homem. Homem bíblico, homem de Deus. Seja sacerdote da sua casa aí, faça o que tem que fazer, o que está na Bíblia, pronto, acabou-se. Se tua mulher rodar, espernear, igual aquelas crianças que estão no supermercado com a mãe, que eu já vi isso, aí pede um negócio à mãe, a mãe não dá, a criança cai no chão e fica rodando, se debatendo. Se tua mulher faz isso, deixa ela fazer, não chora, não se comove pelo choro dela, não tem problema. Isso aí foi a mãe dela que educou mal ela e agora está passando por isso. Por isso que eu falo para vocês que são pais e mães: se vocês querem que seus filhos sejam felizes, eduque eles bem, dizendo sim na hora certa e não na hora certa. Porque quando casar, vão estar acostumados com isso. Mas quando você educa teu filho, tua filha mimado, quando chega no casamento, essa pessoa não pode ouvir não, aí chora, surta, né? Aí essa pessoa agora quer fazer isso, esse papel absurdo, papel ímpio. Então, meu querido, o conselho que eu dou para o senhor: cumpra seu voto. Porque está escrito aqui: é melhor você não fazer o voto do que fazer não cumprir. Se está escrito isso, é porque tem alguma coisa aí muito grave nisso. Então vai lá, cumpre o teu voto com Deus, faz o teu voto, diz para ela: fiz meu voto, vou honrar a Deus, eu orei, Deus me honrou, vou honrar Ele, e faça o que você quiser, né? E a questão de ficar casado com ela é com o senhor e com ela. Mas o conselho que eu daria, eu, pastor Josué, eu não conseguiria conviver com uma pessoa sabendo que ela é desleal, né? Eu não conseguiria. Que ela a qualquer momento pode te entregar para um juiz, para um bandido, para um policial. Isso é a pior coisa que tem. Você convive com a pessoa, mora debaixo do mesmo teto, dorme na mesma cama, tem intimidade com a pessoa, e na primeira raiva que a pessoa tem, contrariedade, ela vai lá, te entrega para o juiz, para o policial, inventa uma situação para te prender, para te prejudicar, para tirar o que você tem. É absurdo isso. Eu preferia viver só e ter paz. Porque você está com uma pessoa dessa. Quantos casos, né, a gente vê na internet que casos assim terminam em morte, né? O marido mata a mulher mata o marido. É coisa terrível. E para você que é solteiro, que é jovem, olhe bem com quem você vai casar, viu? Olhe bem com quem você vai casar. Eu acho que eu até vou fazer alguma coisa nesse sentido, começar a ministrar para quem vai casar, para que você possa escolher o homem certo e a mulher certa na sua vida, para que você não se arrebente, entendeu? Então, o que eu digo para o senhor é isso: tome sua postura de sacerdote, de homem de Deus, cumpra o seu voto com Deus, e a sua mulher, deixa ela fazer o que ela quiser. Se ela quiser lhe processar, processe. Agora, o que eu acredito é que nem o homem nem a mulher pode ser refém do seu cônjuge, né? Tem homem que já fez de tudo de ruim com a mulher e fala: se você me deixar, eu vou me matar, eu me jogo debaixo do ônibus, eu vou dar um tiro na minha cabeça, eu vou virar a cabeça, eu vou usar droga, enfim. Aí ameaça a mulher. E tem mulher que faz a mesma coisa com o marido. Nesse caso, sua mulher está ameaçando lhe processar e tirar tudo do senhor. Só que, na verdade, ainda no Brasil, por mais maluco que o Brasil seja, tem juiz. Não é ela que decide se vai tirar tudo. De repente, ela pode processar o senhor e não conseguir tirar nada, né? Então, eu acredito que nem o homem nem a mulher pode ficar refém de uma pessoa que você casou, namora ou é noivo, e a pessoa ficar te ameaçando. Eu acredito o seguinte: você casa, como está na Bíblia, para você ter um companheiro, uma companheira que vai te auxiliar nessa caminhada, certo? E se vocês são cristãos, estão servindo a Jesus, vocês têm que andar de acordo com as Escrituras, certo? E aí vocês têm que caminhar de acordo com as Escrituras e não viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, fazer a coisa de qualquer jeito e dizer assim: olha, eu estou errado agora, eu ando desse jeito, mas você tem que me aceitar, porque senão eu me mato, senão eu vou te processar, senão eu vou na justiça, senão eu vou te caluniar. A pessoa não pode viver refém de um negócio desse, entendeu?
Dizer, tá bom, vá lá e faz o que você quiser fazer comigo. Entenda o seguinte, quem está servindo a Deus deve sempre ter a consciência limpa. Entender o seguinte, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo a coisa certa e Deus sempre vai honrar quem está certo. Eu penso assim, por mais luta que a gente enfrente, tribulação, dificuldade, mas quando a gente está fazendo a coisa certa, servindo a Deus da maneira correta, Deus sempre há de honrar a gente. Então, o conselho que eu dou para o senhor é esse, né? Se ficou alguma dúvida, pode falar no WhatsApp que a gente vai responder. Mas o conselho que eu dou é esse. Sua mulher, ela não é crente, ela é uma pessoa extremamente avarenta, mimada e é desleal. É o primeiro ponto que eu abordei, é esse aí. É muito complicado conviver com uma pessoa assim. E o outro ponto é o que é o voto, né? O voto é algo muito sério e o senhor, caso não venha cumprir o seu voto, o senhor vai estar incorrendo em algo muito pior. É muito melhor enfrentar o juiz da terra, enfim, com Jesus ao seu lado, do que ter que enfrentar o Senhor, né? Porque a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 2, vai dizer o seguinte: o homem pecando contra Deus, ou o homem pecando contra o seu próximo, Deus será o árbitro, né? Agora, o homem pecando contra Deus, quem é que vai defender ele? E aí é melhor o senhor honrar a Deus. É o conselho que eu dou. E segundo o seu casamento, avalie se é bom o senhor viver com essa pessoa nessas condições aí, tá certo? Então esse é o conselho. Você que está ouvindo, se inscreva no nosso canal do YouTube para você comentar e ajudar o nosso irmão aí, aconselhando, orientando, dando tua opinião bíblica, né? Porque de repente tem coisa que eu não vi aqui, que você visualizou, que Deus falou contigo. Põe lá o teu comentário e quero agradecer a todo mundo aí que choveu de comentário no último vídeo, tá? Eu quero agradecer a você que tirou 1 minuto, 2 minutos do seu tempo para comentar e edificar a vida do povo que está ali no RBT Plus. Tá bom? Então se inscreva no nosso canal. RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. RBT Plus. PLUS. Bota aí a primeira opção, se inscreva no nosso canal. E quando esse vídeo for postado, está sendo gravado agora e vai ser postado, né? A gente sempre grava a programação. E aí você vai lá no YouTube e comenta, orienta esse irmão. Porque tudo que vocês botam ali de comentário é luz para quem está acompanhando o canal, para a pessoa que envia pergunta, para pessoas que vão estar lendo, né? Pelo menos eu sou assim, eu gosto muito de ler comentário de vídeo, das coisas, para entender a opinião das pessoas. E tem muita coisa ali que é bênção do céu, tá? Então se inscreve, comenta, dá o like. Outra coisa, vocês que assistem o vídeo, pessoal, dá o like lá, porque vocês assistem o vídeo e esquecem de dar o like, tá? Então dá o like no vídeo e comenta lá embaixo e ajuda aqui o nosso irmão que está passando por essa situação muito complicada, tá bom? Pessoal, eu vou só deixar tocando esse louvor aqui para fazer um intervalo bem rápido, nossas horas já se avançaram. E a gente vai pegar esse restinho de tempo que tem aqui para trazer uma palavra aqui para abençoar a tua vida aqui nos Profetas da Última Hora, tá bom? Então fica aí com esse louvor que daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os Profetas da Última Hora. Amém, pessoal, estamos de volta aqui. Eu quero ir lá para Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 1, muito curto o versículo, que diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? Eu queria trazer uma palavra simples, mas uma palavra de fé, de consolo, para muitas pessoas que estão enfrentando lutas e adversidades, estão perseverando em situações aí que parece que não vão mudar, e que às vezes quer desanimar da fé, quer ficar desenganada da fé. Eu quero trazer uma palavra para abençoar a tua vida. Eu quero trazer algo que estava na minha mente esses dias, porque diante da situação difícil, diante do cenário difícil, seja ele qual for, a gente tem tendência a olhar as coisas sempre de uma maneira pessimista. Isso já é do ser humano, seja ele crente ou não. Porque quanto mais se agrava o cenário, quanto mais se agrava a situação, a tendência é que as pessoas elas fiquem cada vez mais pessimistas. É só você ler a Bíblia e você vai ver as lamentações do povo de Deus diante das tribulações. E por muitas vezes o povo achou que ia ser destruído, consumido, diante de tamanha luta, como você pode estar passando agora e pensando que a tua vida vai acabar, pensando que não tem mais jeito, que não vai ser resolvida a situação, e você
tem tendência a piorar pensando de maneira negativa. Porque eu vou te falar uma coisa: Satanás, ele é oportunista e ele entra dentro dessas situações de tribulação, de prova, para fazer com que a pessoa ela não veja a luz no final do túnel. E aí muita gente por isso entra em depressão, né? Depressão profunda, e as pessoas não acham mais um sentido e uma saída para a sua vida. E aí vai se agravando isso, e tem pessoas que acabam tirando a própria vida, né? E Jeremias, aqui no livro de Lamentações, se você for ler o livro todo, ele é bem curtinho. Jeremias, ele está muito deprimido. Jeremias, ele está muito abalado. Jeremias, ele está emocionalmente destruído. E Jeremias fala coisas assim no livro que, se você ler e tentar entender um pouquinho o que Jeremias está passando, Jeremias apresenta vários indícios de depressão neste livro, por tudo que ocorreu, porque Jeremias, ele viu a nação de Judá ser destruída, ser tomada, viu os muros sendo destruídos, viu as casas pegando fogo, os jovens sendo mortos nas praças, viu a Babilônia entrar e destruir tudo. Ele viu aquilo ali. E Jeremias, diante daquele cenário, diante daquela situação, Jeremias ele ficou aterrado, né? Foi algo aterrador que ele viu e ficou muito abalado. E Jeremias começa a escrever lamentações, vendo todo o cativeiro, toda a desgraça que o povo de Deus viveu, e a terra prometida que o povo herdou, ele viu o povo indo embora da terra e tudo destruído, né? Os sonhos foram destruídos. E aí Jeremias começa a escrever lamentações, e aí ele escreve e ele fala um monte de coisa. Interessante que nesse trecho aqui que eu li, interessante que ele diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Só essa frase, só isso aqui que ele falou. Diante de tudo de ruim que ele fala, que ele observa, ele puxa essa aqui: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E quando Jeremias fala isso, parece que algo diferente acontece na mente dele, e ele começa a procurar algo que venha na mente deles, algo do passado, que traga para ele esperança. E lá no começo do programa eu falei sobre esperança, né? Que interessante. Então Jeremias, ele volta a mente dele ao passado e lembra de coisas que Deus já fez, que aí vai começando a gerar esperança nele. E aí eu entendo algo, e aí vai ser muito simples o que eu vou te falar. Se você agora, que está diante da luta, diante da dificuldade, diante do cenário difícil, diante da situação que não tem mais jeito, desenganado pelos médicos, enfim, se você que está vivendo tudo isso aí, toda essa situação, se você pegar agora sua mente e voltar no passado, desde que você era criança, enfim, você vai observar que em várias situações, Deus, ele te ajudou. Deus, ele te supriu. Deus, ele te socorreu. Deus, ele socorreu alguém da tua família. Deus, ele deu livramento. E esse pensamento e essa memória vai te trazer esperança. Ela vai te renovar as forças. Vai te dar combustível para você avançar mais, para você orar mais um pouco, para você perseverar mais um pouco. Porque às vezes você está chegando quase na outra margem do rio e a situação é tão difícil que você não consegue lembrar de nada que Deus fez e você acha que é o fim. Mas aí quando você volta a tua mente lá no passado, você vai lembrar que você já passou por situação pior do que essa que está passando, e Deus te ajudou, e Deus te honrou. E Deus honrou a tua fé. Então, essa semana eu estava com isso na cabeça, porque quem serve a Deus sempre está enfrentando luta. A gente vence uma, já vem outra. E tem horas que vem o desesperança, porque a gente é humano. E a gente fica ali, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E aí você, quando dá evasão a esses pensamentos, quando você dá vazão a esses pensamentos, dá espaço para eles, você começa a pensar assim: e agora? Como é que eu vou resolver isso? E aí vem outro pensamento: se eu não resolver isso, vai vir aquela coisa pior. E depois vai vir aquela. E aí a tua mente fica tomada disso e você perde completamente a tua força. Agora quando você pega e diz: eu vou voltar a minha mente aqui no passado e vou ver o que Deus já fez na minha vida. E aí você observa que Deus já fez um monte de coisa. E já deu livramento de morte, que Deus já te curou.
que Deus já proveu na última hora, no último segundo. Deus te ajudou, Deus supriu, Deus fez, Deus trouxe de onde não existia, Deus contrariou a matemática, Deus multiplicou, Deus ressuscitou. E aí você observa que realmente as coisas não são como parece na tua vista, porque há esperança para você ainda. Porque o que Deus fez no passado, Ele vai continuar fazendo. Ele não mudou, Ele é o mesmo. A gente que mudou, mas Deus não. Ele continua sendo o mesmo. E você precisa nessa hora colocar na tua cabeça o que traz esperança. Era como um amigo meu dizia, ele dizia assim: pastor, o segredo da fidelidade, da gente permanecer firme, da gente continuar acreditando, é a gente relembrar. Eu fiz relembrar o quê? Ele fez relembrar tudo que Deus já fez. Porque a gente é muito rápido para esquecer o que Deus fez e lembrar daquilo que a gente acha que Deus não fez. E Jeremias olhou para tudo que aconteceu aqui com o povo e ele começa a lamentar, entrar nesse estado deprimido. E aí ele faz: não, peraí, eu tenho que trazer à memória aquilo que pode trazer esperança para mim. E quando Jeremias olha para trás, ele vê que ele mesmo profetizou, Deus deu a ele a palavra da restauração do povo de Deus. E se você observar, Israel hoje está no mesmo lugar que eles estavam. Eles voltaram para a terra deles, conforme tinha sido profetizado. E isso significa que pode ser que coisas que você perdeu, elas voltem para você. Não é o fim. Porque apesar de Jeremias ter sido profeta, que ele falou que ia haver a restauração, ele profetizou sobre a queda da Babilônia, só que diante da situação difícil ele esqueceu disso. E aí quando Jeremias volta para trás, ele lembra e fez: peraí, tem essa promessa de restauração. E o povo foi restaurado. E de repente você acha que é o fim, você perdeu. Eu perdi, não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem saída para essa situação. E aí de repente pode ser como foi com o povo aqui. Aquilo que você já achou que você perdeu, que não tem mais jeito, pode voltar para a tua mão. Porque Deus faz assim, Deus restaura. Deus ele traz de volta. Deus ele é o resgatador. Então o que você precisa hoje para sair desse estado de desânimo, depressão, até querendo tomar remédio controlado, até querendo se trancafiar. Na verdade você já está trancado nessa caverna, você precisa sair daí. O que você precisa fazer hoje é voltar sua mente e lembrar do que Deus fez. Porque Deus já fez muita coisa na sua vida. Se você for honesta e honesto e lembrar o que Deus fez coisa grande na tua vida. E você hoje não pode, de maneira nenhuma, ficar na situação que você está. Trancado, não quer falar com ninguém, deprimido, achando que acabou, que é o fim de tudo, quando na realidade, se você lembrar, Deus já fez coisas maiores por você. Em muitas situações que você achou que era o fim, não foi. E isso aí que você perdeu, Deus pode resgatar e pode restaurar. E também, se Ele não restaurar, eu vou te falar, Deus tem algo maior e melhor para você. Mas você não pode ficar dessa maneira. Se levante, reaja, tome uma posição agora diante dessa palavra, porque Deus é uma palavra simples, é curta. Deus me enviou aqui só para isso, para você receber essa palavra, você sair da situação que você está. É uma palavra hoje de ânimo, uma palavra de fé, é uma palavra de consolo, de resgate. Jeremias ele se consolou disso. Jeremias ele lembrou que havia uma promessa de restauração. Jeremias ele parou de olhar só para o cenário atual. Porque se você focar só o cenário que você está vivendo hoje, você vai afundar mais do que você já está. Se você ficar olhando só para a situação. É o que eu sempre falo para as pessoas da igreja. Eu digo: olha, não fica só olhando para a situação, para a circunstância, porque aí senão vai acabar com a tua fé. Porque a circunstância ela é contrária. E a Bíblia vai dizer que aquele que anda por fé, ele não anda pelo que ele vê, ele não anda por vista, ele não fica olhando: se hoje o céu estiver azul, eu acredito. Agora se estiver com nuvem de chuva, aí eu não acredito. Se tiver aquele céu negro, eu não acredito. Só acredito se tiver o céu azul. Jeremias, ele trouxe à memória o que trazia esperança para ele. E é o que eu te digo: tira os teus olhos dessa situação e volta a tua mente, o teu olhar fixa do que Deus já fez. E aí você vai ver que Deus é fiel.
E aí até entra naquele texto que eu falei no começo do programa lá. Para você que chegou depois, se inscreva no nosso canal do YouTube e veja o que eu falei no começo do programa. Que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Então, se você olhar para tudo que você já passou e agir como uma pessoa experiente, você vai ver que nessa situação Deus vai te dar vitória de novo. Deus vai te levantar de novo. Quantas vezes você achou que era o final, que tudo tinha acabado e não foi? Elias, ele profetizou que ia chover, né? O profeta, ele é interessante que ele lança a palavra e depois é que ele vai ver o que ele lançou. Elias lançou a palavra que ia chover e quando olha para o céu não tem uma nuvem. E Elias sobe para orar no monte para que venha chuva e diz que Elias ora 7 vezes. E Elias não via nada. E a única coisa que Elias via, a única coisa que Elias enxergava, que o seu moço viu, na verdade, era uma nuvem. Ele falou, tem uma nuvem lá no meio do mar que era do tamanho da mão de um homem. Ele botava a palma da mão, lógico que a nuvem não era do tamanho de uma mão, mas ele botava a mão e via que era daquele tamanho. Elias disse, vai chover. Abraão, ele recebeu a promessa de ser pai na sua velhice com a mulher que tinha encerrado o seu ciclo. E Abraão creu contra a esperança. Diz que Abraão creu contra a esperança. O caso de Abraão foi mais grave. E essa fé justificou Abraão. Davi acreditou que ele seria rei. José acreditou na visão que a sua família se curvaria diante dele. Porque foram pessoas que na situação de adversidade eles olharam para o que Deus já tinha feito. Por isso que existe a Bíblia, queridos. É que ficou registrado tudo que Deus já fez. Gideão, ele vai dizer assim, Senhor, ele está no cenário de dificuldade. E o que foi feito daquele Deus que operou, que nossos pais nos contaram? Ele lembra, ele relembra, né? E aí o Senhor vai dar a vitória por meio de Gideão. Ou seja, os feitos de Deus ficam registrados para a gente saber que Ele não mudou, Ele é o mesmo. E na tua vida, você já tem uma história com Deus. E você não pode desistir agora. O que você precisa é tomar a posição certa. Se você voltar para o Senhor de verdade, de toda a tua alma, você voltar hoje, o Senhor, Ele vai restaurar a tua vida e Ele vai te dar a vitória mais uma vez. Porque tem pessoas que estão me ouvindo aqui que são desviadas. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui que estão frias na fé. E tem pessoas que estão me ouvindo aqui que se trancaram dentro de uma caverna. Como Elias se trancou. Só que Deus se apresenta para Elias e fala, olha, o caminho ainda é longo. E o que eu digo para você, ainda tem muita coisa para você fazer. Você não vai morrer agora. Tem muita coisa para você fazer ainda da parte de Deus. Agora você precisa tomar uma posição hoje. Você precisa hoje agir. Você precisa hoje se posicionar. Você precisa hoje tomar uma medida radical na sua vida. Dizer, é hoje. Eu me lembro, só para testemunhar para vocês, que quando eu me converti, eu tinha uma namorada, e já falei isso várias vezes aqui, mas me convém falar, que eu queria que ela se convertesse também. Eu já namorava com essa menina, eu tinha vindo do mundo, e ela não queria se converter. E por fim, acabou o relacionamento, né? Ela não me queria mais, eu era crente, servia a Deus. E eu tinha tomado uma posição também diante de Deus. E aí eu fiquei em depressão, ficava no quarto. Eu não dava esse nome na época, né? Mas eu fiquei no quarto, eu não queria comer, eu ficava chorando direto, ficava acordado de madrugada, enfim, estava muito oprimido mesmo, de uma maneira que eu nunca fiquei na minha vida. E diante daquele cenário, eu era novo convertido, tinha poucos meses de convertido, eu não via esperança para mim, não via esperança. E estava começando a chegar atrasado nos cultos, eu não prestava atenção no que estava sendo falado, estava muito abatido. E ali eu só pensava o pior, né? Pensava que não tinha mais sentido para eu viver, eu tinha 18 anos na época. E aí, diante daquele cenário que eu estava vivenciando ali, eu recebi uma palavra num culto bem simples, eu acho que só tinha 4 pessoas na igreja que eu estava, culto dia de semana. E eu recebi uma palavra ali naquele culto. E voltando para casa, Deus confirmou através de uma senhora no meio da rua. Diante daquela palavra ali que eu recebi, eu tomei uma posição, gente. Eu tomei uma posição de sair daquele quarto,
tomar um banho, cortar o cabelo, buscar a Deus, voltar a fazer o que eu fazia, evangelizar, me consagrar, jejuar e seguir meu caminho. Tomei essa posição e Deus fez algo tremendo na minha vida, porque eu me posicionei ali. Eu fico pensando hoje, quando às vezes eu estou refletindo, eu fico pensando, se naquele dia, aquela palavra que veio para mim, eu tivesse nem ligado para ela e tivesse ficado do jeito que eu estava, será que hoje eu seria crente? Será que hoje eu estaria pregando para vocês? Será que eu tinha afundado uma depressão ao ponto de chegar no suicídio? Eu não sei, Deus não sabe. Mas o que eu posso falar para vocês é que quando a palavra de Deus vem para nós, vem até a nós, a gente tem que tomar uma posição. Então, se essa palavra de Deus hoje está falando contigo, você precisa tomar uma posição. Tem gente hoje que precisa voltar para Jesus de todo o coração. Porque eu vou te falar, a sua vida nunca vai dar certo você distante de Deus. Aí você fala assim, Senhor, pastor, mas os demônios estão me prendendo, os espíritos malignos e tal, está muito difícil. Olha, se você quebrantar o teu coração e vier com tudo para Deus, Ele vai te libertar. Eu já vi gente chegar carregado, cheio de demônio na igreja, mas a pessoa está tão arrependida, está tão humilhada, que ela corre para o altar, se humilha, chora, e os espíritos malignos perdem a força. Então, se você hoje tomar uma posição de se arrepender, tudo que você fez, Deus vai apagar e vai te fortalecer. Você que está aí frio na fé, sem querer buscar, se você ouvir essa palavra hoje e continuar do jeito que você está, você vai piorar. E você que está enclausurado dentro de um quarto, o diabo quer lançar uma depressão profunda em você. Ele quer levar você ao suicídio, à morte. Então eu digo para você uma coisa: toma uma posição agora. Toma uma posição diante de Deus, que o Senhor vai te ajudar. O Senhor, Ele vai te fortalecer, Ele vai te tirar desse cenário. Jeremias, ele relembrou das promessas que Deus tinha. E aí ele começa a escrever que há um futuro para Israel, que há restauração para Israel. E baseado no que Jeremias falou, eu te digo, há um futuro para você. Tem algo novo que você vai viver. Tem algo de Deus chegando na tua vida. Não é o fim. Você só precisa olhar na direção certa hoje. Você só precisa trazer à sua memória hoje o que pode dar esperança. E todo esse cenário negativo e contrário, você precisa fechar os olhos para ele e andar em fé. Feche os olhos e caminhe. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da fé. E caminhe nessa direção, porque Deus vai te dar vitória. Mas não aceite esse cenário. Toma a posição hoje. Volte para Jesus hoje. Faça como eu. Estava ali frio, acabado na fé. Eu tomei uma posição e fui servir a Deus. E eu era uma brasa que estava apagando. Depois eu entrei de volta no braseiro, que é a igreja. E você que está nesse quarto aí, sai daí de dentro hoje. Vai lá para fora, vai ver a rua, vai dar glória a Deus. Que Deus vai fazer a obra, amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. A breve reflexão, né? Nosso tempo foi bem corrido. E essa era a palavra que eu tinha para a tua vida, para abençoar o teu ser. Foi isso que Deus me entregou e eu espero que tenha te abençoado. E quando essa programação acabar agora, se ajoelha aí, ora e faz o teu concerto com Deus aí ao pé da tua cama, tá certo? Que é hoje que a tua história muda. Tá bom? Pessoal, esse aqui é o programa Última Chamada. Para você que chegou depois, está encerrando aqui o nosso horário. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Eu quero agradecer a você que é ofertante da programação. Você que não fez a sua oferta, faça. Você que foi abençoado, envie sua oferta para nós, tá? Nosso horário aqui de rádio, ele é pago com a oferta dos ouvintes. Quero lembrar isso para vocês. Então se torne ofertante dessa programação para que ela continue abençoando pessoas assim como abençoa você hoje, tá? Pastor, como é que eu faço para enviar minha oferta? Você vai falar com a gente pelo WhatsApp, que é o 839-9105-6834. Para quem está na Paraíba aqui, é só 99105-6834. Quem está na Paraíba, nos ouvindo, é 99105-6834. Para quem está fora, você tem que colocar o DDD da Paraíba, que é 839, aí fica 839-9105-6834. Lembrando que o número completo com o DDD é a chave Pix, 839-9105-6834. Para quem usa o Pix, é só você fazer a oferta. Se você não usa, fala com a gente vai buscar a oferta na tua casa, enfim, tem o banco, a lotérica, do jeito que você quiser, mas você vai estar abençoando essa programação, assim como você foi abençoado. E te peço, se inscreve no canal do YouTube,
porque aí a pregação fica gravada, você pode ouvir várias vezes para estar aprendendo e pode ouvir outras programações e também pode enviar para outras pessoas, tá bom? Então se inscreva lá, vá no buscador aí e bote RBT Plus. RBT Plus, R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus, PLUS, tá bom? Se inscreva aí no canal, comente, deixe seu like, participe dessa programação, tá? Instrua o irmão lá do quadro Socorro Vem do Alto, que Deus vai estar abençoando a tua vida, e agradeço também a vocês que tiram 1 minuto, 2 do seu dia e comenta lá na programação, tá bom? Então faça parte aí junto com a gente, se torne ofertante, faça parte do propósito dos 300, tá? Que Deus tenha honrado, muita gente vai honrar você também, e venha fazer parte de tudo isso conosco. Lembrando que dia 7 de dezembro teremos a 5ª vigília do Clamor, vai ser muito forte, tá bom? Você que é daqui da Paraíba, das regiões, das adjacências, vem estar conosco nessa vigília, tá bom? Então, pessoal, no mais é isso aí. Quinta-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui de volta, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui.